Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Ark, VR, MMORPG. Volume 22 Capítulo Uma Descida da Deusa. Uauai, quaquaquacan, quaquaquacan. As grossas muralhas do castelo estavam aninhadas entre altos penhascos. Uma intensa batalha entre monstros e humanos estava acontecendo em frente à muralha do castelo. Monstros armados com couro grosso, presas e garras colidiram com guerreiros armados com armaduras, escudos e espadas. Enquanto isso, os feitiços dos mágicos e monstros se chocaram e abalaram a área cheia de morte. Caos. As dezenas de milhares de pessoas lutando transformaram isso em uma batalha caótica. E o caos também afetou a sede. A unidade dos Cavaleiros Celestiais do lado direito foi isolada entre os inimigos. As tropas de lança que apoiam os Cavaleiros Celestiais foram capturadas pelos Salons. O terceiro batalhão de defesa no centro está sendo destruído por um gigante. O comandante da 7ª divisão está solicitando suporte mágico de área ampla. O mensageiro sangrento relatou a situação militar com voz ofegante. Mova a cavalaria para a direita para apoiar a unidade dos Cavaleiros Celestiais. Faça com que o 11º Batalhão de Reserva se mova para o centro e construa uma linha de defesa enquanto resgata os sobreviventes. E não podemos atender ao pedido da 7ª Divisão no momento. Atualmente os mágicos de suporte não podem ser movidos para essa área. Faça com que eles recuem para a área estratégica e se juntem à unidade mágica no lado esquerdo da colina. Mas a 7ª Divisão terá dificuldade em recuar sem o apoio dos mágicos. Não há unidades gratuitas no momento. Vou comunicar as ordens. O mensageiro suspirou dolorosamente e voltou ao campo de batalha. Aversten também suspirou ao olhar para o mensageiro que desaparecia. Os monstros estão resistindo teimosamente. Aversten olhou para as muralhas do castelo com a névoa negra flutuando ao seu redor. Neste momento, Aversten liderava a expedição Sudenberg enquanto tentavam invadir a fortaleza Pabium. A fortaleza de Pabium estava bloqueando a única passagem do reino de Sudenberg para o Principado de Sinius. Nos últimos 100 anos a fortaleza Pabium nunca caiu, apesar dos repetidos ataques de Sudenberg. Foi o mesmo com a fortaleza Pabium ocupada por monstros. Apesar do exército de Sudenberg ter 30.000 soldados, eles não conseguiram capturar a fortaleza, apesar de terem tentado durante 10 dias. Houve duas razões significativas. Uma razão já mencionada foi que a fortaleza de Pabium era uma fortaleza inexpugnável, e a segunda razão foi a Floresta do Obelisco Negro. Graças à Floresta do Obelisco Negro, os monstros que morreram foram ressuscitados após um período de tempo programado. Se os mortos continuassem sendo revividos, era natural que a batalha parasse. Mas há poucos dias a situação piorou com a notícia de que a expedição Bristania já havia atravessado a fronteira e marchava em direção a Siunad. Se a expedição da Bristania chegasse primeiro a Siunad, eles assumiriam o comando. Se o controle fosse retirado pela expedição Bristania, Aversten seria destituído da posição de comandante. Apesar disso, Aversten não conseguiu atacar agressivamente. Se a Floresta do Obelisco Negro ainda existisse, a expedição só receberia mais danos por ser imprudente. Então, há algumas horas, Aversten recebeu boas notícias. Ó operação. Sucesso. Hakkard voou do cânion e transmitiu a mensagem enquanto ofegava. Depois de atravessar a passagem do contrabandista, Ark teve sucesso na operação, explodir a Floresta do Obelisco Negro. O problema mais problemático desapareceu. A voz de Aversten ressoou imediatamente pelo acampamento. O problema que está nos bloqueando desapareceu. A Floresta do Obelisco Negro foi destruída e os monstros demoníacos estão em estado de confusão. Então está a oportunidade perfeita para capturar a fortaleza. Aversten reuniu todas as tropas e dirigiu-se para atacar a fortaleza Pabium. Assim como Aversten esperava, os monstros demoníacos corriam de um lado para outro enquanto o obelisco explodia. Eles seriam incapazes de responder adequadamente aos ataques da expedição. Portanto, a expedição militar penetrou no cânion e alcançou a fortaleza de Pabium em poucas horas. Se continuarmos pressionando assim, será possível capturar a fortaleza até o final do dia. Pela primeira vez em dias, o exército expedicionário estava convencido da sua vitória e aplaudiu. Claro que o maior desafio das muralhas do castelo ainda permanecia. Mas num cerco era necessária mais organização do que números. Embora os demônios fossem mais sistemáticos que os monstros comuns, não era ao ponto que pudessem suportar um cerco. Foi a razão pela qual os demônios deixaram a fortaleza e lutaram no cânion. Por outro lado, os expedicionários estavam familiarizados com cercos e possuíam armas de grande porte capazes de quebrar muralhas. Agora que os obeliscos negros foram destruídos, o número de demônios não poderia mais ser reforçado. Eles conseguiram aproveitar a confusão dos demônios para penetrar no cânion e chegar à fortaleza. Neste ponto, o exército expedicionário já estava a meio caminho da vitória. No entanto, eles ainda tiveram que atravessar uma montanha para vencer. Comandante Nin, eles apareceram. Uma voz desesperada foi ouvida de repente no acampamento dos apoiadores. Aversten se virou e viu que monstros enormes haviam aparecido na frente dos portões de Pabium. Eles eram monstros gigantes de 20 metros de altura, com correntes circulando seu corpo e segurando um grande pilar. A tensão encheu os olhos de Aversten. Garra. Isso mesmo. As garras. A montanha que impedia a vitória da expedição eram as garras. Não, para ser exato, foi a habilidade Arfblast do Gripper. Quando o Gripper usou Arfblast, todos os monstros em um raio de 2 km tiveram suas habilidades aumentadas em 50%, enquanto os soldados tiveram suas habilidades reduzidas em 50%. Por exemplo, se a expedição e os monstros fossem ambos de nível 100, então o aumento de 50% significava que as habilidades dos monstros eram equivalentes ao nível 150. Por outro lado, as forças da expedição receberam uma penalidade de 50% e foram reduzidas ao nível 50.
Portanto, houve uma diferença de 3 vezes nas habilidades. Essa diferença era enorme em uma guerra. Se fosse usado, a situação militar seria imediatamente revertida. A expedição não conseguiu capturar a fortaleza de Pabium muitas vezes por causa do Arf Blast do Gripper, mas desta vez a situação é diferente. Tropas blindadas, todas nos portões da frente com armas grandes. Depois de receber a ordem de Averstein, as catapultas e as bestas Fire Barrage apontaram para os portões. Averstein descobriu uma fraqueza na habilidade Arf Blast do Gripper durante os dias que passou tentando capturar a fortaleza. Acontece que eles precisavam de uma certa quantidade de espaço para usar a habilidade. Se houvesse alguma estrutura dentro da área da habilidade, então compensaria o impacto através da terra e não funcionaria corretamente. O espaço necessário era de aproximadamente 100 metros. Em outras palavras, os garras precisavam estar a 100 metros de distância da fortaleza antes que pudessem usar a habilidade. Então os Grippers tiveram que passar pelos portões. Essa foi a razão pela qual Averstein correu em direção à fortaleza Pabium após receber a mensagem de Hakkard. Se os Grippers saíssem e se dispersassem, seria impossível lidar com todos eles. No entanto, a situação mudou se eles ainda estivessem saindo da fortaleza. Eles poderiam interceptar todos os Grippers quando saíssem dos portões. Assim, embora os sacrifícios não fossem pequenos, Averstein correu para chegar à fortaleza. Ele organizou as armas grandes e certificou-se de que estivessem apontadas para os portões. O único objetivo deles era interceptar o Gripper. Lançar. Tutututung, tutututung. Centenas de artilharia voaram pelo campo de batalha em direção aos Grippers. O Gripper que estava saindo mal conseguia dar alguns passos antes de se ajoelhar e ficar esfarrapado. Quá! Assim que um desabou, outro Gripper saiu pelos portões. Mas as grandes armas já estavam apontadas para os portões. Lançar. Tutututung, tutututung. Grandes armas dispararam novamente e nuvens de poeira apareceram. Quando isso se repetiu algumas vezes, os corpos de dezenas de garras foram empilhados como uma montanha. Então outro Gripper apareceu novamente na frente dos portões. Senhor, senhor, é o último. Hakkard voou em direção à cabeça de Averstein e exclamou. Ark não tinha convocado Hakkard. Ark também se mudou para Shangri-La para que eles não pudessem se comunicar sem fio. Então ele ajudou Averstein usando o modo satélite. De qualquer forma, se eles lidassem com mais um, não precisariam se preocupar com o Arf Blast. Após receber o relatório de Hakkard, o último Gripper foi atingido pelas bestas e catapultas. Quaquaquacan, quaquaquacan. É isso. Agora todos os obstáculos à nossa frente desapareceram. Depois de assistir à explosão ocorrida em frente aos portões, Averstein se convenceu da vitória. O Arf Blast desempenhou um papel enorme para que os monstros ficassem ainda mais confusos. Mas essa sensação de vitória logo se transformou em choque. Inacreditável. Grrrrrr. O rugido do Gripper pôde ser ouvido. O Gripper não morreu apesar de ter sido atingido por toda aquela artilharia. Se como diabos. Averstein murmurou com uma voz incrédula. Tuduk, tuduk, siu, siu, siu. Algo emergiu de repente do corpo do Gripper. Depois de ver o que era, Averstein agora podia entender a razão por trás da incrível defesa do Gripper. Foi um monstro demoníaco que emergiu do corpo do Gripper. O demônio esfarrapado tinha flechas perfurando. Isso mesmo. Antes das armas de cerco atacarem, o Gripper usou os monstros demoníacos circundantes como armadura. Portanto, o Gripper conseguiu sobreviver a centenas de tiros de artilharia. Sem chance. Tal coisa. Leva 1 minuto para carregar as armas grandes. Não podemos simplesmente esperar até lá. Magia e flechas também estão bem. Apenas pare. As tropas da expedição dispararam magia e flechas após receberem a ordem de Averstein. No entanto, a resposta dos demônios também não poderia ser subestimada. Graças aos monstros demoníacos que subiam pelo corpo do Gripper como armadura, ele foi capaz de viajar 100 metros. E o Gripper finalmente mergulhou o pilar de pedra no chão. Quaar! O Gripper então arrancou seu coração. O corpo do Gripper explodiu como uma bomba e uma enorme onda de choque se espalhou em todas as direções. Então, uma janela de informações sem esperança flutuou na frente dos membros da expedição. O Gripper invocou o Arf Blast. O Gripper sacrificou sua vida e usou o enorme pilar de pedra para espalhar o impacto da maldição pela terra. Sacrificar sua vida causará um impacto mais poderoso. Aqueles que receberem o impacto serão privados de seu poder e não poderão se opor a mais espíritos malignos. Aqueles que recebem o impacto em um raio de 2 km levam 24 horas para recuperar a energia. Enquanto isso, a maldição maligna fortalecerá a influência demoníaca em um raio de 2 km e os monstros se tornarão mais fortes. NPCs e usuários terão suas habilidades reduzidas em 50%. Monstros com influência demoníaca terão suas habilidades aumentadas em 50%. Duração, 24 horas. No fim, o rosto de Averstein escureceu com o impacto. Arf Blast ainda foi usado apesar de seus esforços. Claro, os obeliscos negros foram explodidos para que os Grippers não pudessem mais ser revividos. O último Gripper se autodestruiu para usar Arf Blast. Eles poderiam se retirar para fora do alcance de 2 km do Arf Blast e esperar até que a habilidade terminasse antes de atacar novamente. No entanto, Averstein não tinha condições de fazer isso agora. A expedição Bristania já avançava em direção a Siúna há 3 a 4 dias. Mesmo que a expedição Sudenberg conseguisse capturar a fortaleza Pabium, eles ainda precisariam de 2 a 3 dias para marchar em direção a Siúnad. Em outras palavras, seria impossível para a expedição de Sudenberg alcançar a de Bristania se não conseguissem capturar a fortaleza de Pabium em um dia. Eles não podiam se dar ao luxo de perder 24 horas. Não foi fácil recuar. Averstein avançou para a frente da fortaleza porque estava 100% confiante de que poderia interromper o Arf Blast. Ele não havia pensado em recuar, então desenvolveu uma estratégia onde as tropas apenas avançavam. Se ele desse ordem de retirada, era possível que as formações entrassem em colapso e a situação piorasse. Curaca não. Arkra Mojão. Enquanto Averstein hesitava, os monstros demoníacos começaram a sair da fortaleza. O primeiro grupo que surgiu foram os Eav Walkers que tinham 10 metros de tamanho. O Eav Walker usava armadura grossa como a infantaria e empunhava um martelo. Euk, pare esses caras.
Os guerreiros da frente levantaram apressadamente os escudos enquanto entravam em suas formações de defesa. O Eave Walker tinha um corpo enorme e possuía um tremendo poder de ataque. Mas se os guerreiros estivessem em formação defensiva, seria possível frustrá-la até certo ponto. Isso agora era impossível graças ao efeito do Arf Blast. Quaquaquacan, quaquaquacan. Os guerreiros atingidos pelos caminhantes pesados voaram a dezenas de metros de distância. Ao mesmo tempo, uma janela de mensagem apareceu na frente dos guerreiros. O ataque excedeu sua defesa e o efeito quebra de guarda é aplicado. Quando a quebra de guarda está em vigor, uma penalidade é aplicada à sua defesa e você receberá 1,5 vezes o dano. Ao entrar em uma posição de defesa, ele será liberado automaticamente e o atordoamento ocorrerá por 3 segundos. O efeito Guard Break que foi aplicado quando o ataque excedeu a defesa. Guard Break foi o problema mais problemático sob o efeito do Arf Blast. Normalmente os guerreiros de armadura nunca tiveram sua defesa inferior ao dano do inimigo, não importa quão forte o inimigo fosse. A combinação de armadura, capacete, luvas, sapatos, etc. contribuiu para uma alta defesa. Os guerreiros que assumissem uma posição de defesa também poderiam usar seus escudos com pleno efeito. Se o escudo fosse usado com sucesso para defender, então sua defesa seria aplicada. Então o escudo ostentava o melhor poder defensivo de todos os equipamentos. Quando 100% da defesa do escudo fosse aplicada, o guerreiro se tornaria como um petroleiro. No entanto, a diferença estatística de 3 vezes teve um efeito enorme. O Eave Walker também era um enorme demônio com um tremendo poder de ataque. Depois que Arf Blast foi usado, o ataque do Eave Walker imediatamente excedeu a defesa dos guerreiros. Assim, a linha de defesa da expedição ruiu em vão. Bakuron por Aibata Bakuron. Seguindo atrás dos Eave Valkyrs estavam os Talons, monstros com 5 cabeças e 8 braços, etc. Todos os monstros demoníacos dentro da fortaleza gritaram e saíram. Com o colapso da formação de defesa, os monstros atacaram as tropas da expedição. Os pedidos de ajuda começaram a chegar de todos os lados. Retiro. No final, Averstein suspirou e deu ordem de retirada. Então os comandantes da unidade começaram a gritar. O que você quer dizer? Retiro? Se recuarmos, não conseguiremos alcançar a expedição Bristania. A expedição Bristania assumirá o controle. Além disso, você esqueceu? Se Bristania chegar primeiro, então o comandante Nin. Não importa se eu for transferido. Averstein respondeu com os dentes cerrados. Se recuarmos, não conseguiremos alcançar a expedição Bristania. Mas se continuarmos a lutar e formos eliminados, então qual é o sentido de chegar primeiro a Siunad? Isso é verdade, no entanto. Não há tempo para discutir. Como você pode ver, a situação militar se inverteu completamente. Se continuarmos a aguentar, os sacrifícios só se tornarão maiores. A estratégia já falhou. Precisamos salvar o máximo de pessoas possível para quaisquer planos futuros. Os comandantes das unidades pareciam chateados, mas não levantaram mais objeções. Eles não conheciam nenhum método para mudar a situação. Então, como disse Averstein, seria melhor recuar e evitar mais danos. A floresta do Obelisco Negro já foi destruída e todos os Grippers foram mortos, então o próximo comandante não deverá ter problemas em capturar a fortaleza de Pabium. É claro que a expedição Bristania já teria entrado triunfalmente em Siunad. Eu entendo. Então o comandante Nin também deve recuar. Ficarei aqui até o fim. Se recuarmos aqui, a liderança será entregue à Bristania e um novo comandante me substituirá. Sou o cavaleiro que causou tantos problemas ao reino. Então meu trabalho agora não é preservar minha vida, mas salvar o máximo possível de soldados do reino Sudenberg. Comandante Nin. Os comandantes das unidades ficaram admirados ao ouvir as palavras de Averstein. No entanto, a voz de Hakar quebrou o clima. Pessoas estúpidas, não é hora de ficar ocioso. Quaquaquacan, quaquaquacan. Hakar gritou quando um som estrondoso ocorreu no lado direito. Averstein e os comandantes da unidade viraram-se e enrijeceram. Os Eave Valkyrs e Talons romperam as linhas de defesa e estavam indo em direção ao quartel-general. Eles pretendiam capturar a fortaleza nesta batalha, então o quartel-general foi colocado muito à frente. Depois que o exército expedicionário foi empurrado, os monstros dirigiram-se imediatamente para o quartel-general. Pare esses caras. Solicite suporte da unidade próxima. Os líderes compreenderam a situação tarde demais e suas ordens ficaram um passo atrás. Antes que os comandos pudessem ser obedecidos, a linha de defesa foi aniquilada pelos caminhantes pesados. Então os Talons invadiram o acampamento e causaram o caos entre os soldados. Guardas reais. Proteja o comandante. Os comandantes das unidades gritaram enquanto as tropas bloqueavam os monstros. Enquanto isso, os guardas reais cercaram Averstein. Mas antes que pudessem escapar do quartel-general, foram capturados pelos Eave Valkyrs e atacados. Os ataques do Eave Walker causaram a quebra de guarda e a barreira criada pelos guardas reais foi derrubada. Quando os guardas reais voaram por toda parte, Averstein instantaneamente brandiu sua espada. Seus demônios! A longa espada de Averstein cortou com precisão o pescoço de um Talon. Assim como o usuário, as habilidades do NPC variavam dependendo do nível e das habilidades. Como comandante da expedição, Averstein era um NPC de alto escalão. Ele pode ser jovem, mas tinha estatísticas de elite para um NPC. Mesmo sob o efeito do Arf Blast, o ataque de Averstein desferiu um golpe crítico. Averstein não perdeu a oportunidade e continuou derrotando dezenas de Talons com a ajuda dos guardas reais. Mas matar dezenas de Talons não era a situação. Depois de um curto período de tempo, os guardas reais foram derrotados e o ferido Averstein foi cercado por monstros. Foi uma crise desesperadora, mas o rosto de Averstein não mostrava nenhum sinal de medo. Não tenho intenção de deixar o cargo de comandante com vida. Tenho que matar ainda mais antes de morrer. Averstein tomou uma resolução desesperada e correu com entusiasmo em direção aos monstros demoníacos. Foi o verdadeiro espírito de um guerreiro. Infelizmente, sua espada não conseguiu acompanhar sua determinação. Depois de 10 minutos de luta feroz, kkk Shain. Sua espada colidiu com o martelo de um Eave Walker e quebrou.
Droga, Dark Dash. Hakkad não sabia o que fazer, então fechou os olhos e usou Dark Dash no Eave Walker. Hakkad sabia que Averstein era uma pessoa importante para Ark. Ele não seria espancado se permitisse que Averstein fosse morto? No entanto, Hakkad foi jogado para trás após acertar o Eave Walker. Se os ataques dos usuários afetados pelo Arf Blast não funcionassem corretamente, então naturalmente os ataques de Hakkad também não funcionariam. Quando Averstein tropeçou e caiu, os talões enxamearam como formigas. Eca, isso vai acabar aqui? Averstein murmurou com uma voz desesperada. Oi, eles estão aqui. Hakkad, que estava tocando o galo na cabeça, de repente olhou para fora e gritou. Naquele momento, uma voz ecoou pelo campo de batalha. Distorção demoníaca. Então uma cena incrível ocorreu na frente de Averstein. Algo apareceu no céu sobre o campo de batalha. Eram espadas, lanças, armaduras e vários outros equipamentos. O equipamento se emaranhou e formou um pentágono. Depois de flutuar um pouco no ar, o equipamento explodiu, e o espaço circundante começou a deformar-se misteriosamente. Houve uma sensação de sucção no espaço distorcido e os monstros que cercavam Averstein foram sugados. E isso é, a crise de Averstein foi evitada. Então 200 pessoas diferentes apareceram no espaço distorcido. Averstein ficou chocado ao ver seus rostos. É vocês? Por favor, recue para trás. Pegue isso, golpe negro. Um homem se moveu como um flash de luz. Ao mesmo tempo, o Eave Walker que se aproximava por trás de Averstein recebeu grandes danos e tropeçou. O homem mergulhou no Eave Walker e empunhou continuamente sua espada. Dezenas de ataques atingiram o corpo do Eave Walker como uma chuva de meteoros. O Eave Walker não conseguiu contra-atacar adequadamente e entrou em colapso. Felizmente não cheguei tarde demais. O homem sorriu e se virou depois de manusear o Eave Walker. Averstein ficou boquiaberto de surpresa antes de exclamar. Ark, isso mesmo. Aquele que segurava uma espada com uma aura negra era Ark. Você voltou. A propósito, aquele vórtice agora há pouco? Como você? Eu vou explicar mais tarde. Ark disse a Averstein antes de olhar em volta. A situação não é tão boa quanto eu esperava. Como você pode ver, você arriscou sua vida para explodir a floresta do Obelisco Negro, mas não conseguimos impedir a explosão da Terra, então acabou assim. No momento, a expedição Bristania chegará a Siunad e mesmo que recuemos, não há garantia de que possamos fazê-lo com segurança. Retiro? Isso é uma piada? Ark balançou a cabeça com o ridículo dessas palavras. Então ele ergueu a palma da mão na frente de Averstein e disse. 5 minutos. Me dê 5 minutos. Eu te asseguro, você poderá capturar a fortaleza Pabium depois de exatamente 5 minutos. 5 minutos? O que isso significa? O efeito do Arf Blast ainda não desapareceu. Não tenho tempo para explicar em detalhes. Acredite em mim e adie a retirada em 5 minutos. Ark interrompeu Averstein e falou sem rodeios. Averstein olhou para Ark antes de gritar para os líderes próximos. Envie rapidamente um sinal para todas as tropas no campo de batalha. Cancele os pedidos de retirada. Manter a posição atual. Concentre-se na defesa e aguarde o próximo comando. Você não vai se arrepender de sua escolha. Ark verificou o sinalizador no céu com um sorriso e virou o corpo. Você conhece a situação, certo? Não há tempo para brincar. As pessoas que apareceram com Ark sacaram simultaneamente suas armas. Cerca de 70 forças especiais sobreviveram à operação, explodir a floresta do Obelisco Negro, mas eles não foram as únicas pessoas que surgiram do vórtice. GRRRR. Você pode ver os monstros demoníacos. Não podemos deixá-los vencer. 130 pessoas com presas também apareceram entre o grupo e encararam os demônios. Com pelo branco e tiras pretas, eles eram o clã Tigre Branco que protegia Shangri-La. Ark olhou em volta e dirigiu o clã White Tiger e as forças especiais. As forças especiais ajudarão o exército principal a restaurar a linha de defesa. Cada membro do Tigre Branco se moverá com um membro das forças especiais. Antes de chegar ao campo de batalha, os tigres brancos já haviam sido emparelhados. Havia uma razão pela qual Ark organizou isso dessa maneira. Com base na experiência deles no Canyon, o clã Tigre Branco era o mais forte. Os NPCs eram mais fortes que as forças especiais de nível 350, mas eles não têm experiência em batalhas de grupo. Essa foi a única desvantagem dos tigres brancos. Eles nasceram com o poder do tigre e foram sem dúvida os guerreiros mais fortes. Mas eles nasceram e viveram em Shangri-La, então não tinham experiência em batalha. Essa foi a razão pela qual alguns tigres brancos morreram no Canyon. Eles simplesmente correram às cegas e se tornaram o foco dos ataques concentrados. Tenho que ensiná-los a lutar em grupo se quiser tirar vantagem de seu poder. Essa foi a conclusão a que Ark chegou. Mas demorou para ensinar-lhes truques de batalha em grupo. Eles eram NPCs bestiais, então não havia garantia de quanto tempo levaria para ensiná-los a lutar como humanos. Então ele criou o sistema de emparelhar os tigres brancos com os soldados. As forças especiais eram os usuários de elite da força expedicionária, então eles tinham uma boa noção de como se mover em uma guerra. Quando combinadas com suas táticas, as habilidades dos tigres brancos poderiam ser utilizadas com pleno efeito. Ark foi capaz de confirmar esse efeito imediatamente. Quá. Quando os Eave Valkyrs usaram Guard Break e a defesa das forças especiais diminuiu, e eles ficaram atordoados. Não havia como impedir o ataque dos Eave Valkyrs. Então um dos membros do White Tiger correu até o Eave Walker. O tigre branco pulou e cravou suas presas no pescoço do andarilho pesado. O Eave Walker gritou e sacudiu o corpo, mas as presas não se moveram. Depois de derrubar o Eave Walker, os membros das forças especiais que não estavam mais atordoados ajudaram o tigre branco. O tigre branco removeu suas presas e lambeu os lábios molhados de sangue antes de procurar outra presa. Mas o soldado balançou a cabeça e disse: é perigoso sair de agora em diante. Deveríamos ter o campo de defesa por enquanto. O tigre branco recuou após as palavras do soldado. Os tigres brancos ajudaram na falta de poder ofensivo dos soldados, enquanto os soldados ajudaram os tigres brancos com suas táticas. O incêndio urgente foi apagado. Ark olhou em volta com satisfação.
Antes da chegada das tropas de Ark, o quartel-general foi concluído cercado pelos monstros demoníacos. Mas Ark trocou 200 monstros com Demonic Distortion. Portanto, o número de demônios ao redor da sede foi reduzido enquanto o grupo de Ark aparecia lá. A formação defensiva do quartel-general que estava em confusão foi restaurada com o aparecimento dos tigres brancos e das forças especiais. Agora, posso começar? Ark se virou e olhou para os tigres brancos. Cerca de 70 tigres brancos se juntaram à batalha com as 70 forças especiais, então ainda restavam 60. Eles estavam reunidos para proteger os 10 profetas no centro. Isso mesmo. Alguns profetas acompanharam o grupo de Ark. Havia uma razão pela qual os profetas vieram ao campo de batalha apesar de não terem poder de combate. Foi por causa da grande caixa que um profeta carregava. A velha caixa de madeira era a arca da criação guardada em Shangri-La há centenas de anos. Lariete Nin. Ark gritou e Lariete assentiu. Os profetas baixaram a arca da criação ao chão. Os profetas começaram a circular a arca enquanto se ajoelhavam e cantarolavam. Tasha, Nabura herdeiro Narado. Sinarudo Maguran Arena Boradu Baron. Quando os profetas começaram a entoar feitiços, a luz imediatamente começou a fluir ao redor da arca. Mas estranhamente a luz era uma mistura de luz preta e branca que parecia estar lutando. Mas a luz contaminada desapareceu quando Lariete se aproximou e tocou a arca da criação, fazendo com que uma luz brilhante subisse no céu escuro. Kurak Baguram Baguram. Os monstros demoníacos começaram a gritar. Até então, os milhares de monstros demoníacos atacavam a expedição de forma imprudente. Na verdade, os monstros não tinham a intenção de atacar o quartel-general e estavam apenas atacando aleatoriamente. Mas quando a luz subiu do céu para perfurar a escuridão, os movimentos dos demônios mudaram imediatamente. Todos gritaram e começaram a se dirigir ao pilar de luz. Eu pensei que seria assim. Ark esperava esta situação e organizou algumas tropas ao redor da Arca da Criação. Agora mude para uma formação de defesa. Todas as tropas se concentram em proteger esta área. As forças especiais e o clã Tigre Branco formaram um círculo ao redor da arca e entraram em formação de defesa. Então Ark olhou para Shambhala e riu. O que você está fazendo? Vir. É hora de trabalhar, Shambhala. O que? Você quer que eu lute? Eu sou seu animal de estimação? Mesmo se você derramar lágrimas me implorando para ajudá-lo. Pare de brincar. Usei o cupom Uso Shambhala uma vez. Você deveria ser um pouco mais complacente. O que você quer dizer? Eu não queria que você ajudasse na operação, explodir a floresta do obelisco negro, ponto. Ark riu e murmurou. Isso mesmo. Quando Ark usou o cupom Uso uma vez de Shambhala, ele não havia declarado claramente qual era a condição. Ele apenas falou de forma ambígua que queria a ajuda de Shambhala nesta guerra. Shambhala pensou que ele se referia a ajudar na operação para explodir os obeliscos negros. Eu não disse que queria ajuda com esta guerra? O que? Então você quis dizer? Sim, o cupom Uso Shambhala uma vez durará até o fim desta guerra. E você já concordou. Esse bastardo. Só dizendo isso agora. Shambhala olhou para a resposta descarada de Ark. Mas Ark apenas murmurou astuciosamente. Você e eu somos amigos. Isabel ficará desapontada se você não cumprir as promessas aos seus amigos. Seu bastardo atrevido. Shambhala desistiu e sacou suas adagas antes de entrar no campo de batalha. Apesar da raiva, ele não queria que Isabel o conhecesse como alguém que quebra promessas. Que sujeito inocente. Ele é como meu animal de estimação agora. Ark olhou para a nuca de Shambhala e riu. Mas Shambhala foi apenas um bônus. A convocação de Ark era um assunto separado. Hakad. Sim, mestre. Use o modo de vigilância por satélite e continue repetindo os movimentos dos monstros. Entendido, Roger. Hakad voou como uma bala para o céu ao comando de Ark. Ele mudou para o modo satélite e ocasionalmente relatou atualizações sobre o campo de batalha. 200 monstros consistindo de Talons e Ave Valkyrs estão se aproximando pelo lado direito. Tudo bem. Shambhala, vá para a linha de defesa do lado direito. Invoque o demônio Purital, armadura revestida. Ark correu para a área alvo e gritou. Clac, 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 clac. Purital foi convocado para a área atrás de Ark. Assim que Purital apareceu, seus ossos foram desmontados e reformados em torno de Ark. Os ossos das pernas e dos braços se torceram estranhamente e grudaram nas luvas e nos sapatos de Ark. Você usou Clad Armor. Asterisco o dano aumentará em 17,22. Asterisco a defesa aumentará em 98. Asterisco a saúde aumentará em 1866. Se os 1866 pontos de vida forem consumidos, o Clad Armor será automaticamente desmontado. Clarão. Ark transformado brandiu sua espada e gritou. Ark varreu o grupo de Talons como um raio. As cabeças dos Talons que Ark perfurou jorraram sangue como uma fonte. Mesmo com Arf Blast aumentando suas habilidades em 50%, a saúde dos Talons foi drenada. Isso não é brincadeira. Ark olhou para sua espada que tinha uma aura negra ao redor. Foi a escuridão brilhante que ele recebeu como recompensa de missão por Testemunha Lenda. O ataque foi 55-65. Isso foi 15 a mais que o dano base da espada prometida. Além disso, deu 10% a mais contra monstros demoníacos. Purital também aumentou seu ataque em 17-22. No final, o ataque do Shining Darkness aumentou em 37-42. Este número foi semelhante ao dano original de Ark. Em outras palavras, seu dano aumentou mais de 2 vezes. Mas esse foi apenas o dano básico. Seu dano contra demônios aumentou graças à resposta demoníaca. Atualmente, o nível de resposta demoníaca é... Isso significava um bônus de dano de 40% ao lidar com monstros demoníacos. Eu também sou imune à esfera de influência demoníaca. Ark sorriu ao usar Darkblade e transformar os Talons em trapos. Isso mesmo. Ark tinha o atributo sombrio, então a esfera de influência demoníaca não o afetou.
Foi o mesmo com o efeito do Arf Blast amplificando a esfera de influência. Na verdade, a névoa negra causou escuridão, então Ark recebeu o bônus de 50% do atributo escuro, mesmo durante o dia. Bem, isso foi compensado pelos demônios também terem suas estatísticas aumentadas em 50%. Mas além do bônus do atributo sombrio, Ark também tinha a resposta demoníaca que aumentou seu ataque em 40%. Junto com o bônus de 10% de Shining Darkness, isso foi um bônus de 50% contra os demônios. Não era exagero dizer que Dark Soul era uma profissão especializada na luta contra monstros demoníacos. Golpe sombrio. Pepepepem. Os talões voavam sempre que Ark balançava suas espadas. Foi ineficaz mesmo que os talões tentassem usar seus escudos ou armas. Desta vez, Ark foi quem usou Guard Break contra os monstros demoníacos. Além disso, Shambhala também estava lutando perto de Ark. Shambhala, vá para o lado direito. Nossa, você não precisa dizer isso de novo. Espada torrencial. Shambhala girou seu corpo como um peão e dezenas de punhais apareceram na área. O Eave Walker que corria em direção a Ark tornou-se como um ouriço e tropeçou. Os assassinos possuíam um atributo sombrio, então Shambhala também não foi afetado pela esfera de influência demoníaca. Na verdade, ele tinha um bônus de atributo sombrio semelhante ao Ark. Não era tão diferente de lidar com monstros gerais de nível semelhante. Eles já não eram mais rivais de Shambhala. Sol Gai e Oolseon. Shambhala correu levemente pelo campo de batalha com sua adaga. Shambhala nunca iria admitir isso e ele discutia todas as vezes, mas gostava de lutar junto com Ark. Se Ark atacasse para a direita, Shambhala giraria automaticamente para a esquerda e atacaria. Se Shambhala alguma vez atacasse um oponente, Ark iria atrás dele e evitaria qualquer ataque pela retaguarda. Foi uma combinação perfeita. Os demônios entraram em colapso unilateralmente quando as duas pessoas se moveram em uníssono. Graças ao Arf Blast, um usuário comum não poderia durar nem mesmo contra um demônio. No entanto, os dois estavam massacrando unilateralmente dezenas de monstros. E isso é ridículo. Duas pessoas são mais fortes que uma unidade? Eu ouvi rumores de que eles são Dark Wolf e Blue Sword. Lobo Negro e Espada Azul. Eles interromperam uma grande guerra e ajudaram seu Tandal a subir. Se tivermos Dark Wolf e Blue Sword, então é possível vencer esta batalha. Eles criarão uma lenda semelhante a seu Tandal. Vai! Graças às ações de Ark e Shambhala, o exército da expedição recuperou moral e recuou contra os monstros demoníacos enquanto gritava. No entanto, a motivação não foi suficiente para mudar o rumo da guerra. Além disso, os monstros se aglomeravam ao redor da Arca da Criação. Enquanto outras tropas conseguiram escapar da crise, o quartel-general recebia ataques concentrados de milhares de monstros. Não importa o quanto Ark e Shambhala elevassem o moral dos soldados, era impossível para eles bloquear todos os demônios. Quaquaquacã. Depois de alguns minutos, no final parte da linha defensiva em torno do quartel-general ruiu. Ark e Shambhala estavam do lado oposto daquele lugar. Droga, se a linha de defesa entrar em colapso, o quartel-general se tornará perigoso. As forças especiais e o clã Tigre Branco reforçarão a parte que ruiu. Shambhala, não há tempo. Empurre-os para um lugar para que possamos cuidar desses caras rapidamente. Eu sei. Espada torrencial. Shambhala pode ter reclamado, mas ainda assim empurrou os monstros demoníacos para um só lugar. Eles finalmente foram reunidos em um grande grupo. Os olhos de Ark brilharam e ele gritou. Rugido do tigre branco. Keuaan. Um enorme tigre apareceu acima da cabeça de Ark e rugiu. Uma tremenda onda de choque se espalhou e fez com que os monstros demoníacos tropeçassem. O rugido do tigre branco era uma opção especial anexada ao manto do tigre branco, que batia nas costas de Ark. Manto do tigre branco, raro. Tipo de armadura, manto. Defesa, 35 durabilidade, 60. Peso, 35 restrição de usuário, nível 400. Um manto feito de couro do clã Tigre Branco que vive nas montanhas cobertas de neve ao norte do continente. O clã Tigre Branco era conhecido por seu valor e recebeu o dever de proteger do herói Maban, o clã profeta que vivia em Shangri-La. O valor do clã Tigre Branco está alojado neste manto e pode ser usado em diversos tipos de situações. Opção, imune a efeitos que diminuem o moral. Coragem mais 30%, agilidade mais 30%. Opção especial, rugido do tigre branco. O tigre é conhecido como uma das feras reinantes. Portanto, o tigre branco possui a dignidade necessária para subjugar animais inferiores. O rugido do tigre branco faz com que todos os inimigos em uma área de 100 metros tremam de medo. Tempo de resfriamento, 1 hora. Consumo de mana, 200. Esta capa foi a compensação pela missão em Shangri-La. Os anciões do clã Tigre Branco deram a ele depois de trazer com segurança os residentes Nuran para Shangri-La. Essa foi outra razão pela qual Ark foi para Shangri-La depois de sair do Canyon. A missão em Shangri-La era uma missão adicional que ele poderia resolver de uma só vez. E a dificuldade dessa missão era mais. Portanto, as recompensas da missão também seriam consideráveis. Foi uma capa rara que aumentou a coragem em 30% e a agilidade em 30%. Houve também o rugido do tigre branco que causou medo entre os inimigos. No entanto, havia outro significado sendo raro o manto do tigre branco. Assim que Ark recebeu o manto do ancião tigre branco, uma nova janela de informações apareceu. O efeito dos itens definidos foi aplicado. Você equipou um novo item no conjunto. Definir. Um conjunto especial de itens que artesãos criaram para um herói antigo. Naturalmente, os efeitos se tornarão mais poderosos quando o número de itens equipados aumentar. Se você obtiver todos os itens de um conjunto, os efeitos serão incomparáveis. Asterisco itens do conjunto atualmente equipados. Animal King. Métula de guaxinim, patas de gato, armadura guardiã dos sereianos, pés de lobo, manto do tigre branco. Você equipou 5 itens no conjunto, Animal King, e um efeito adicional será aplicado. Habilidade selvagem. Força mais 20 mais 15, agilidade mais 20 mais 15, vigor mais 20 mais 15, defesa mais 40, mais 30. O conjunto Animal King foi concluído e a habilidade bônus, Força Selvagem, pode ser usada. Isso mesmo.
Foi a conclusão do 7. Ark conheceu vários clãs de feras e recebeu um conjunto de equipamentos como recompensa. Então ele obteve 4 do conjunto Animal King. Restava apenas um até que o conjunto estivesse completo. Mas o conjunto foi finalmente concluído após a obtenção da capa do Tigre Branco. Uma vez concluído o conjunto, o bônus concedido superou em muitos anteriores. Quando ele somou as estatísticas combinadas que aumentaram, força, resistência e agilidade aumentaram em 35, enquanto a defesa aumentou em 70. O bônus adicional do efeito definido foi o mesmo que ganhar de 16 a 17 níveis. É bom que eu não tenha mudado o equipamento nesse meio tempo. Na verdade, Ark obteve vários equipamentos melhores que os atuais, mas o efeito definido era valioso, então ele o manteve. Mas à medida que seu nível crescia, o equipamento chegava ao seu limite. Agora que o conjunto foi concluído e ele verificou o bônus adicional, todas as suas preocupações foram resolvidas. No entanto, o bônus de conclusão do conjunto não consistia apenas em estatísticas adicionais. Força selvagem. Ark gritou depois de causar medo com o rugido do tigre branco. Ao mesmo tempo, o equipamento de Ark começou a brilhar. A armadura, capacete, luvas, sapatos. As formas das bestas Ark obtiveram o equipamento flutuando na frente do equipamento. Da armadura havia uma sereia nadando no oceano. O capacete tinha um guaxinim cavando um túnel. As luvas faziam o miau pular nas árvores enquanto os sapatos faziam os lobos uivarem nas planícies. Finalmente, do manto esvoaçante emergiu um tigre branco rugindo do topo de uma montanha coberta de neve. Uma janela de mensagem flutuou na frente de Ark no momento em que o tigre branco rugindo da montanha apareceu. A habilidade Wild Strengthening do conjunto Animal King foi ativada. Esses equipamentos estão conectados com vários clãs de feras que vivem no Novo Mundo. Cada equipamento contém uma propriedade do clã da fera. Embora as espécies sejam diferentes, elas vivem em ecossistemas naturais e mantêm uma relação simbiótica inseparável entre si. Quando equipado com estes equipamentos, o poder mútuo reagirá e você receberá um poder forte. Quando todo o equipamento for usado, o potencial do usuário explodirá e a força selvagem será liberada. Força selvagem. Ao contrário das feras selvagens, os humanos só conseguem exibir 60% de sua força. Em momentos de crise, os humanos podem mostrar 100% do seu poder. Quando o Wild Strengthening é usado, o poder adormecido dentro do usuário irá despertar em 100% e a eficácia de todas as habilidades aumentará em 50% por 10 minutos. Porém, o consumo de mana de todas as habilidades aumentará em 100%. Tempo de resfriamento, 12 horas. Asterisco habilidades passivas estão excluídas. Foi a opção Wild Strengthening que ele obteve ao coletar todo o conjunto Animal King. Aumentou a eficácia de todas as habilidades em 50% por 10 minutos. Isso significava que todas as habilidades ofensivas ganhariam 50% de dano adicional. Bem, ele consumiu o dobro de mana, mas pôde mostrar um poder tremendo por um curto período de tempo. Hadum, uma espada demoníaca selada. Sac sac, sac 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 sac. Tempestade de lâminas. Hadum cuspiu uma espada e rapidamente a fez explodir. A espada amaldiçoada quebrou e causou uma tempestade. Depois de receber vários bônus, o poder de combate de Ark aumentou. A espada amaldiçoada também causou muitos danos. Graças à força selvagem, todas as habilidades aumentaram em 50%. O poder de Blade Tempest superou a imaginação. Não foi apenas o dano, mas também o número de fragmentos que mudou. Normalmente a espada se quebrava em centenas de pedaços quando o Blade Tempest era acionado. Mas o poder da habilidade aumentou em 50% graças à força selvagem. Portanto, a espada se partiu em 1000 pedaços. Quando os fragmentos da espada colidiram com o corpo, faíscas voaram e todo o espaço foi engolido. Os demônios dentro da tempestade tiveram sua saúde sugada a um ritmo tremendo. Quando a tempestade passou, os monstros demoníacos instáveis estavam em vários estados esfarrapados. Os demônios não conseguiam nem curar. Os demônios estavam em vários pedaços com membros cortados que eles nem conseguiam reconhecer, muito menos verificar sua saúde. Agora, acabe com eles rapidamente e concentre-se na defesa do outro lado. Vai! Os soldados desanimados correram com olhares surpresos. Os demônios já estavam em estado de pânico por causa de Blade Tempest e não conseguiram resistir ao ataque dos soldados. Depois que Ark deu a ordem, ele correu com Shambhala para a linha de defesa destruída. Mas apesar das lutas de Ark e Shambhala, a situação ainda piorava. Graças à luz da Arca da Criação, 4 a 5 vezes mais demônios já lotavam a sede. Todas as unidades devem se concentrar nos quartéis generais e construir linhas de defesa. Averstein chamou as forças da expedição ao quartel-general, mas já estava invadido por monstros demoníacos. As unidades chegaram tarde demais, então só puderam atacar os monstros nos arredores. Os monstros ignoraram os membros da expedição e atacaram a sede ainda mais violentamente. O número de demônios continuou aumentando, não importando quantos Ark e Shambhala matassem. Flash, quá 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 quá, quá 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 quá. Um intenso flash de luz apareceu de repente na sede. É isso. Ark deu as costas aos monstros demoníacos. Ao mesmo tempo, uma visão tremenda se desdobrou diante dele. Desça a esta terra, grande mãe da criação. Os profetas que cercavam a Arca da Criação levantaram simultaneamente a cabeça e entoaram um feitiço. A Arca da Criação se abriu e uma luz branca pura disparou para o céu. Girou como um redemoinho e foi sugado pelo corpo de Lariete. Quando a luz se entrelaçou com o corpo de Lariete, seu corpo tornou-se milhares de vezes maior. A Lariete que se ergueu contra o fundo do céu negro era diferente. Com cabelos negros como obsidiana, olhos cristalinos e pele branca como um campo de neve, ela era uma mulher surpreendentemente bonita. Não, era a forma de uma deusa. E isso é. Quando ela apareceu, todos se esqueceram e olharam cativados. Até os monstros demoníacos olharam. Coo! Asas prateadas brilhantes com milhares de olhos se desdobraram nas costas da deusa. As enormes asas alcançaram vários quilômetros. As asas bateram e varreram a névoa negra. E a luz começou a cobrir o espaço onde as asas batiam. No início era uma luz pequena e suave até que se espalhou e explodiu como um grande estrondo. Cu quá 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 quá, cu quá 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 quá. A luz que tocou a névoa negra a engoliu.
Hulk, é explosão? Evite isso. Quando ocorreu a explosão, as forças da expedição gritaram e correram por todos os lados. No entanto, toda a área estava explodindo. Não havia lugar para fugir. Eventualmente, os membros da expedição foram pegos pela explosão. Mas os membros da expedição ficaram todos confusos no momento seguinte. Não houve impacto por estar envolvido na explosão. Não, em vez disso, eles começaram a se recuperar em vez de serem danificados. O espírito pesado que pressionava meu corpo desapareceu. Mas há mais. Essa aura jorrando do meu peito. Não sei porquê, mas minha coragem está aumentando rapidamente. Os membros da expedição murmuraram enquanto eram envolvidos pela luz. Keuahakake. Mas os monstros demoníacos apanhados na explosão eram diferentes. A carne deles queimou com a explosão e a saúde caiu. De repente, uma janela de mensagem apareceu na frente de Ark. A Arca da Criação foi acionada. O poder do Criador que fez este mundo no início está contido na Arca da Criação. Como tanto a luz como as trevas faziam parte do Criador, este poder pode ser usado para a luz ou para as trevas. Se usado por um cavaleiro sagrado, pode ser uma bênção ou uma maldição se usado por um cavaleiro da ruína. Quando um cavaleiro santo invoca a luz interior, santuário, santo. Quando um cavaleiro da ruína invoca a escuridão, santuário, diabo. A habilidade especial de Saint Knight, santuário, santo foi acionada. Todos os efeitos relacionados à esfera de influência demoníaca, em um raio de 10 km serão completamente destruídos. A área abençoada com o efeito da Arca da Criação não pode ser afetada pela esfera de influência demoníaca ou pelo obelisco negro por um ano. Além disso, todos os monstros demoníacos dentro da luz receberão de 1 a 2 mil de dano. No entanto, todos os aliados recuperarão 1.000 pontos de vida, terão todos os estados anormais removidos e o moral aumentará em 50%. Este é o efeito da Arca da Criação. Os olhos de Ark se arregalaram depois que ele verificou a janela de informações. Na verdade, Ark não conhecia o efeito da Arca da Criação. O clã profeta que protegia a Arca da Criação também era o mesmo. Tudo o que ele sabia era que a Arca da Criação tinha o poder de afastar as trevas. Ele tinha certeza de que a Arca da Criação mudaria a situação militar, mas não tinha certeza sobre o resto. Mesmo assim, ele falou com confiança com Averstein porque não podia deixá-los recuar. Se a expedição recuasse, Averstein perderia sua posição. Se isso acontecesse, Ark iria à falência. Será o mesmo que morrer. Se houver a menor chance, então eu tenho que aproveitá-la. Esse foi o pensamento de Ark. No entanto, o efeito da Arca da Criação era impensável. Toda a névoa negra num raio de 10 km de distância foi destruída. Isso significava que o efeito da esfera de influência demoníaca também desapareceu. Todos os bônus dados aos monstros demoníacos desapareceram. Os demônios perderam o bônus de 50% e os torcedores recuperaram as estatísticas de 50%. Além disso, os demônios apanhados na explosão foram danificados enquanto os aliados tiveram a saúde recuperada e o moral aumentado em 50%. A situação se inverteu. O que na Terra? Averstein murmurou enquanto olhava para o céu azul. Ark respondeu com um sorriso malicioso. Agora podemos revidar. Averstein olhou em volta depois de ouvir as palavras de Ark. Os membros da expedição que pareciam maltratados agora pareciam recuperados. Por outro lado, os demônios perderam seus bônus e pareciam com medo. Era óbvio para todos. O lado da vitória havia tombado. Você vê? Nós temos a vontade de Deus. Agora pegaremos essa vontade de Deus e mostraremos o poder da justiça. Derrote os demônios. Uauai! Os membros da expedição gritaram enquanto atacavam. Os demônios viram o pilar de luz e invadiram a sede. E os membros da expedição foram reunidos nos arredores por ordem de Averstein. O resultado foi óbvio. Sem todos os bônus e penalidades, os demônios não eram páreo para a expedição militar. E o moral deles aumentou ainda mais quando o inimigo morreu fracamente. Por outro lado, os monstros demoníacos perderam completamente o espírito de luta. Quando os membros da expedição gritaram e avançaram, os demônios rapidamente entraram em colapso. E a fortaleza Pabium, contra a qual eles lutaram por mais de 10 dias, foi capturada em poucas horas. Volume 22 Capítulo 2 Guerra para proteger o sangue sagrado. Não há dúvida de que conseguimos capturar a fortaleza Pabium graças a você e às forças especiais. A fortaleza de Pabium foi finalmente capturada e os preparativos após a batalha estavam sendo esclarecidos. Averstein abraçou Ark e disse essas palavras. Então uma janela de mensagem flutuou na frente de Ark. A submissão, explodir a floresta do obelisco negro, foi concluída. A expedição Sudenberg ficou presa na fortaleza de Pabium por muito tempo e não conseguiu entrar no Principado de Sinius. Você e as forças especiais arriscaram suas vidas para cumprir esta missão e conseguiram capturar a fortaleza de Pabium, bem como a passagem para o Principado de Sinius. Compensação, realização mais 3.000, mais compensação adicional do comandante, conquista mais 1.000, 3.000 pontos de conquista. Os olhos dos membros das forças especiais brilharam quando a missão foi concluída. No campo de batalha, era comum obter apenas 5 a 15 conquistas, mas eles ganharam algumas centenas de vezes mais em uma missão. Mas essas eram as leis do mundo. A infantaria matando dezenas de inimigos não poderia mudar o cenário da guerra. No entanto, as forças especiais penetraram no acampamento inimigo e mudaram o cenário da guerra com uma explosão. Era natural que as forças especiais que arriscaram suas vidas obtivessem mais conquistas. Mais uma vez, se eles não tivessem explodido a floresta do obelisco negro e obtido a Arca da Criação, a fortaleza de Pabium não teria sido capturada. É claro que encontrar a Arca da Criação seria impossível se ele não tivesse começado a operação explodir a floresta do obelisco negro. Mesmo os usuários que lutaram e morreram receberam entre 2.500 e 3.000 pontos de conquista. Portanto, as forças especiais obtiveram conquistas muito mais rapidamente. Como comandante das forças especiais, Ark ganhou 1.000 conquistas adicionais. Ele também desempenhou um papel ativo como fornecedor, conseguindo reunir 6.000 conquistas. Na verdade, eu tive que desistir de um certo grau. Sua saliva secou quando ele confirmou as conquistas. De acordo com a quantidade
quantidade de conquistas que ele acumulasse, a compensação pela cruzada da expedição Sudenberg a mudaria. Porém, a compensação por isso não estava apenas no jogo. A Myung-woo da Global Exos declarou formalmente na TV que havia uma enorme recompensa por esta guerra contra os demônios. O prêmio total valeu 10 bilhões de won. Se eles obtivessem o primeiro lugar na expedição Sudenberg ou Bristania, a recompensa recebida seria de 300 milhões de won. Mas havia pelo menos 30 mil usuários participando de cada expedição. Em outras palavras, a taxa competitiva era de 30 mil para 1. Era como ganhar na loteria, então Ark não esperava conseguir desde o início. Mas isso mudou quando a guerra realmente começou. Esperançosamente, ele começou a pensar assim. Além disso, este evento também teve um prêmio em dinheiro maior do que receber o primeiro lugar em conquistas. Foi encontrar algo escondido no Novo Mundo. Surpreendentemente, o prêmio de recompensa foi de 1 bilhão de won. E esse era o alvo de Ark. Usuários comuns não terão ideia do que era aquela coisa. Eu sou mesmo, mas tenho muito mais informações do que eles. Isso é o suficiente para eu almejar isso. Isso mesmo. Foi o segredo escondido por trás do evento. A Ark já tinha ouvido falar sobre isso da Global Exos. Foram os itens do código negro que Hong Yun-van falou. Após seu encontro com Andel e Alan, Ark tinha mais informações sobre outros itens do código preto do que outros usuários. Então Ark decidiu desistir de ganhar conquistas quando o evento começou. Mas a situação mudou. Os prêmios para a conquista do primeiro lugar e para encontrar o item do código preto são separados. Isso não significa que eu poderia receber os dois prêmios? São 300 milhões de won pelas conquistas e 1 bilhão de won por encontrar o item-alvo. Em outras palavras, é possível ganhar 1,3 bilhão de won com este evento. 1,3 bilhão de won. Era dinheiro que um mero cidadão como Ark tinha dificuldade em imaginar. Era um dinheiro difícil de imaginar na realidade. O pensamento fez seu coração pular loucamente. Mas Ark afastou o pensamento com um aceno de cabeça. Na situação atual, foi possível que Ark almejasse ambos os prêmios. Mas era apenas um objetivo. A possibilidade de isso ser alcançado era muito baixa. A guerra demoníaca estava apenas começando. Ninguém sabia o que aconteceria no futuro. Não havia garantia sobre o que poderia acontecer, então não era melhor para ele se concentrar em coisas que realmente renderiam dinheiro? Isso não muda o fato de que ainda é como ganhar na loteria. Ark escapou da ilusão de 1,3 bilhão de won e começou a colocar as coisas em ordem. Ele havia resolvido as missões, explodir a floresta do Obelisco Negro, Testemunha da Lenda e Shangri-La. Ele ganhou 4.000 conquistas, a lendária espada Shining Darkness e a peça final de seu equipamento, a capa do tigre branco. Estava cortando 3 coisas com um só golpe. Mas a maior colheita foi... Você disse que explicaria mais tarde. Quem são essas pessoas encapuzadas e as feras? Não. Qual é a caixa que eles trouxeram e que deu poderes milagrosos a Lariete? A Verstein perguntou naquele momento com olhos curiosos. Foi o poder milagroso que derrubou a situação em que a expedição estava ameaçada. Como comandante da expedição militar, a Verstein estava naturalmente curioso. Ark esperava essa pergunta e explicou diretamente. Ela se chama Arca da Criação e tem o poder do Criador selado dentro dela. O baú pertenceu aos 7 heróis durante o século das trevas e o confiou ao clã dos profetas para protegê-lo. Os demônios realmente se reuniram aqui para roubar o poder dentro da Arca da Criação. Para roubar o poder dentro da Arca da Criação? Essa é a razão, mas... Ark hesitou e lembrou-se da descrição que um profeta lhe deu em Shangri-La. O poder do santuário, ativado pela Arca da Criação, provou claramente ser mortal para os monstros demoníacos. Contudo, eles não queriam roubar a Arca só por causa da ameaça. O Criador criou as trevas e também a luz. É bom e mal. Então, se um cavaleiro santo usasse a Arca, ela espalharia uma bênção. Mas se um cavaleiro da ruína a usasse, espalharia uma maldição. Se um cavaleiro santo obtiver a Arca, ela exibirá grande poder contra as trevas. Mas se um cavaleiro da ruína obtivê-lo, então, por outro lado, ele mostrará grande força contra a luz. O poder da Arca da Criação já havia sido verificado. Se os demônios colocarem as mãos na Arca da Criação, a Verstein murmurou com voz trêmula diante do pensamento assustador. Então ele perguntou novamente depois de um curto período de tempo. Então a única pessoa que pode usar a Arca da Criação é Lariete? Sim, do nosso lado apenas Lariete pode usá-lo. Ark olhou para Lariete e respondeu. Na verdade, Lariete mudou muito desde quando estava em Shangri-La. Seu corpo ainda tinha um leve brilho ao seu redor. O motivo estava associado à profissão de Lariete. Quando Ark chegou a Shangri-La, ele descobriu que Lariete havia recebido de um bispo a missão de procurar a Arca da Criação. Foi uma missão de mudança de profissão para o Cavaleiro da Inocência. E Lariete mudou para um Cavaleiro Santo após obter a Arca da Criação. O brilho emitido pelo corpo de Lariete foi a habilidade passiva, brilho permanente, que aumentou a defesa e o dano contra monstros demoníacos em 40%. Os descendentes dos 7 heróis ganharam habilidades especializadas para lidar com monstros demoníacos. Foi revelado em Shangri-La que os 7 heróis esperavam que o Lorde das Trevas fosse ressuscitado e providenciado para transmitir esses poderes aos estrangeiros. É realmente deslumbrante em muitos aspectos. Um suspiro fluiu naturalmente quando ele viu a brilhante Lariete. De qualquer forma, os únicos que poderiam usar o poder da Arca da Criação eram um Cavaleiro Santo ou um Cavaleiro da Ruína. Embora a Arca ainda não soubesse que Alan era um Cavaleiro da Ruína. E apesar da Arca da Criação ter sido colocada nas mãos da expedição, era como se Lariete fosse a proprietária. Esta foi a parte que Ark sentiu fortemente. Na verdade, Ark estava cheio de sonhos quando ouviu falar da Arca da Criação. Mais uma vez, a razão pela qual Ark executou esta missão foi para garantir que a expedição Sudenberg chegasse a Siunad antes da expedição Bristania. Se a expedição Bristania chegasse primeiro, a Verstein seria substituído e Ark perderia todos os seus lucros. Mas essa preocupação desapareceu graças à Arca da Criação. Esperava-se que a expedição Bristania chegasse a Siunad em 3 a 4 dias, mas a expedição Sudenberg poderia chegar lá em 2 a 3 dias após capturar a fortaleza. É claro que o Principado de Sinils tinha obeliscos negros presos por toda parte e monstros demoníacos fervilhavam. Não havia garantia sobre o que encontrariam depois de passar pela fortaleza Pabium.
Mas aconteceu o mesmo com a expedição Bristania, então não havia razão para a expedição Sudenberg chegar mais tarde. Embora a expedição Bristania tivesse 80.000 soldados, a expedição Sudenberg tinha algo para preencher a lacuna deixada por números insuficientes. Foi a Arca da Criação. Não, na verdade não importava quem chegasse primeiro a Ciudad agora. O objetivo final das expedições era expurgar os monstros demoníacos do continente. Para isso, a influência dos obeliscos negros teve que ser perfeitamente limpa. Se eles não destruíssem completamente os obeliscos negros, eles não seriam ressuscitados mais tarde. Apesar de todos os mágicos e sacerdotes de cada reino trabalharem em uma maneira de purificar a esfera de influência demoníaca, a maneira perfeita de fazer isso caiu nas mãos da expedição Sudenberg. Isso mesmo, a Arca da Criação foi a chave para resolver a guerra demoníaca. Um suspiro fluiu naturalmente da boca de Ark com o pensamento: se eu pudesse lidar com isso, ele poderia negociar uma quantia significativa de dinheiro de ambos os reinos para permitir que as expedições o utilizassem. Mas isso foi tudo? A Arca da Criação foi capaz de mudar a maré da guerra para que ele pudesse obter muitas conquistas. Se isso acontecesse, ele poderia colocar as mãos no prêmio em dinheiro de 1,3 bilhão de won. Mas Lariet Nin é a única que pode usar a Arca da Criação. Seria difícil envolver-se em negócios envolvendo a Arca da Criação. Mas quem era Ark? Ele era um comerciante sem escrúpulos que não largava nenhuma única folha de grama. Era um tesouro lucrativo. Então Ark não desistiria da chance de ganhar dinheiro. E Ark encontrou uma maneira de ganhar dinheiro com isso em uma direção inesperada. Foi o clã do profeta quem deu uma dica a Ark. Uhu, não posso perder essa oportunidade. Ark estava sorrindo com seus pensamentos quando ouviu a voz de Averstein novamente. Isso é um grande negócio. Com a Arca da Criação, podemos limpar completamente a névoa negra que se espalha pelos obeliscos negros do continente. Este é o método para salvar o continente. Averstein elogiou continuamente as conquistas de Ark com uma voz alegre. Mas as próximas palavras de Ark jogaram água fria no humor vertiginoso de Averstein. Sinto muito, mas a Arca da Criação não pode ser usada no momento. Não pode ser usado? O que você quer dizer? Na verdade, uma quantidade significativa de sangue sagrado é necessária para usar a Arca da Criação. Sangue sagrado? Esse. Ark tirou algumas pequenas pedras vermelhas de sua bolsa. Sangue sagrado especial. Uma pedra misteriosa raramente encontrada em masmorras profundas. Esta pedra é chamada de sangue sagrado e tem algo a ver com um mito antigo. De acordo com o mito antigo, o Criador usou seu próprio corpo para criar o mundo. Os pedaços de pele se transformaram em terra enquanto os ossos se transformaram em vários minerais. E os oceanos e lagos foram feitos de sangue e lágrimas. Mas ao separar o corpo, um pouco de sangue se misturou aos pedaços de pele e ficou enterrado no subsolo. Essas peças endureceram depois de vários milhares de anos. Por conter o sangue endurecido do Criador, disse que o sangue sagrado é a coisa mais próxima do corpo do Criador que existe nesta era. Mas isso não está confirmado, pois reage como uma pedra comum à magia e aos solventes. Essas pedras são necessárias para usar a Arca da Criação? Averstein perguntou depois de examinar o sangue sagrado. Sim, existe uma lenda de que o sangue sagrado é uma gota endurecida do sangue do Criador. Já ouvi falar dessa lenda antes. Quem atendeu foi Nadin, responsável pela distribuição dos suprimentos. Ele lidava com vários suprimentos, por isso era versado em diferentes lendas. Mas isso não foi um boato que algum comerciante usou para tentar vender o sangue sagrado? Não é apenas um boato. Então o sangue sagrado realmente contém o sangue do Criador? Isso é desconhecido, mas a Arca da Criação contém o poder do Criador, e o sangue sagrado é a sua fonte de poder. Portanto, é altamente provável que a lenda do sangue sagrado não seja totalmente infundada. A lenda do sangue sagrado não é o importante. Averstein disse depois de olhar para Ark. O importante é coletar o sangue sagrado para que possamos usar a Arca da Criação. Sim, mas o problema é que é bastante difícil obter o sangue sagrado. Arkmuk suspirou e respondeu. A Arca da Criação consumiu 100 sangue sagrado a cada uso. Ao considerar o futuro, não havia como dizer quanto sangue sagrado seria necessário. Mas como Ark disse, não foi tão fácil garantir o sangue sagrado. Apesar da legenda anexada à janela de informações, ainda parecia uma pedra comum. Não poderia ser usado como equipamento mágico ou em joias, pois era uma pedra simples. Portanto, as lojas NPC não estavam dispostas a comprá-lo. Em outras palavras, a única forma de adquirir o sangue sagrado era através dos usuários. É por isso que foi difícil para a Ark obter o sangue sagrado. Não temos escolha a não ser usar a Arca da Criação para purificar a névoa negra no Principado de Sinius. Portanto, é muito importante obter um suprimento confiável de sangue sagrado. Mas só pode ser comprado a estrangeiros, por isso é difícil obter um fornecimento constante. Você tem uma solução? Há uma maneira. Ark hesitou antes de responder cuidadosamente. O problema é dinheiro. Dinheiro? Sim, o sangue sagrado é uma pedra raramente encontrada. Os estrangeiros ainda não descobriram seus usos, mas têm muita curiosidade e não vendem barato. E para obter um abastecimento constante, os homens teriam de ser enviados a vários lugares para comprá-lo. Portanto, são necessários custos trabalhistas consideráveis. Eu sei o que você quer dizer. Averstein assentiu como se entendesse. E ele respondeu com voz firme. Mas a Arca da Criação é a chave para resolver a guerra demoníaca. Temos que garantir o sangue sagrado, não importa quanto custe, então, por favor, coloque todos os seus esforços nisso. É um sucesso. Ark assentiu com um sorriso de satisfação pelas palavras de Averstein. Este foi o método que Ark usou para ganhar dinheiro com a Arca da Criação. Na verdade, foi muito difícil para Ark garantir o sangue sagrado. Mas mesmo que fosse um item raro, havia milhões de usuários no Novo Mundo.
sempre haveria algum para ele comprar. Ainda assim, a razão pela qual Ark exagerou foi para aumentar o preço do sangue sagrado. Atualmente, Ark estava fornecendo munições para a expedição a 70% do preço de mercado. Mas isso foi possível porque Ark participava da produção dos suprimentos. Mas se ele comprasse de estrangeiros e vendesse a 70%, sofreria prejuízo. Então Ark incluiu uma provisão ao fazer o contrato para fornecimentos exclusivos. Se o comandante e o contramestre reconhecessem uma exceção para um item, ele poderia receber 10% da taxa de compra. Ou seja, se fosse autorizada uma exceção, então a Ark obteria um lucro de 10%. Claro, o sangue sagrado era o item de exceção. Não importa quanto ele comprasse no final, Ark poderia ter um lucro de 10%. No entanto, a razão pela qual Ark fez barulho foi para obter mais lucro. Em outras palavras, ele poderia declarar que precisava de taxas trabalhistas adicionais para obter um suprimento constante do sangue sagrado. E a expedição de Sudenberg não teve escolha senão comprar o sangue sagrado para usar a Arca da Criação. Espero poder ganhar 20% do preço de compra por causa da taxa de manuseio e ainda obter muito sangue sagrado. Se o preço inflacionar, poderei receber vários milhares de ouro em lucro. Ark pensou assim e fez um barulho ainda maior. Bem, dinheiro não é o único problema para obter o sangue sagrado. Mas eu sei a importância da Arca da Criação, então mobilizarei minha guilda e tentarei o meu melhor para protegê-la. Mas a quantidade de sangue sagrado necessária para a expedição será enorme. Mesmo que eu reúna meu pessoal, a taxa de manuseio de 10% no contrato não será suficiente. Para fazer face às despesas, preciso de pelo menos 20% da taxa. Assim como Ark estava prestes a negociar seriamente. Espere um minuto. Nadine, que estava olhando para Ark com cuidado, interrompeu de repente. É realmente tão difícil para Lord Ark obter o sangue sagrado? O que você quer dizer? Eu sei que o sangue sagrado é uma pedra rara, mas não tenho certeza se obtê-lo será difícil o suficiente para garantir o aumento da taxa no contrato. Não, na verdade tenho duvidado de suas habilidades como fornecedor exclusivo do exército expedicionário. Esse bastardo, por que ele está fazendo tanto barulho de repente? Ark sentiu o aborrecimento aumentar com as palavras de Nadine. Mas Nadine simplesmente ignorou a reação de Ark e continuou falando. O comandante Nin conhece perfeitamente a importância da Arca da Criação para a expedição. Claramente o dinheiro não é um problema para obter o sangue sagrado. O fornecimento de sangue sagrado é importante. Não tenho objeções a esta parte. Então qual é o problema? O problema é a qualidade do fornecedor. A qualidade do fornecedor? Seu dever é fornecer itens para os soldados que lutam na guerra para apoiá-los. Ser capaz de fornecer os itens necessários, por mais difícil que seja obtê-los, é uma qualidade necessária do fornecedor. Mas Lord Ark acabou de admitir que seria difícil para ele obter um suprimento confiável do sangue sagrado. Então ele não está perdendo as qualidades de um fornecedor? Não, isso Ark correu apressadamente para falar. No entanto, Nadine atacou primeiro. O sangue sagrado é o item mais importante para a expedição. Então fazer com que o fornecedor não consiga obtê-lo é um grande problema. Se ele não tiver confiança, podemos realmente deixar um item tão importante para Lord Ark? Averstein suspirou com uma expressão cuidadosa. As palavras de Nadine faziam sentido. A expedição de Averstein daqui para frente se concentraria na Arca da Criação. Foi a estratégia óbvia. Mas ele não podia ignorar o risco do que aconteceria se o importante suprimento de sangue sagrado fosse interrompido. Mas Lord Ark se saiu maravilhosamente bem como fornecedor da expedição. Você não deveria simplesmente acreditar nele? O sangue sagrado não é um simples suprimento. É um item-chave que determinará o sucesso ou fracasso. Acho que seria melhor deixar o problema para um comerciante mais talentoso. Você acha que um comerciante será melhor? Sim, a guilda dos comerciantes em Celebridge. Aquele bastardo. Ark começou a perceber o motivo de Nadine causar um alvoroço. Nadine era um aristocrata que pertencia à facção do Duque Sarkin. O Duque Sarkin tinha certeza de que seu candidato venceria e já havia se organizado com a guilda dos comerciantes em Celebridge para fornecer suprimentos. No entanto, tudo isso foi desperdiçado quando Averstein inesperadamente se tornou comandante. É por isso que Nadine desaprovou Ark desde o início. E ele imediatamente aproveitou esta situação com o sangue sagrado para causar problemas para Ark. Ele até tentou transferir a questão do sangue sagrado para a guilda dos comerciantes em Celebridge. Não é necessário dizer, mas a guilda dos comerciantes tem redes em todo o continente. E a guilda dos comerciantes em Celebridge pode usar sua grande influência. Se eles estivessem no comando, seriam um fornecedor confiável do sangue sagrado. Nadine falou com firmeza. Então Averstein fez uma expressão perplexa. Mas Lord Ark é quem nos trouxe a Arca da Criação. Claro, o sucesso de Blow Up the Black Obelisk Forest é uma conquista digna e eu o elogio por isso. Mas Nadine suspirou e olhou para Ark. Suas conquistas como guerreiro são diferentes de seu trabalho como fornecedor. O sangue sagrado é urgentemente necessário, então não deveria ser entregue a um fornecedor mais competente? Eu não disse que não poderia fornecer o sangue sagrado. Eu disse que seria difícil. Nadine levantou um canto da boca e murmurou. Mas a guilda dos comerciantes em Celebridge não teria esses problemas. Isso é tudo que estou dizendo. Averstein também não conseguiu responder às palavras de Nadine. Como disse Nadine, o sucesso ou fracasso da expedição dependia do sangue sagrado. Como comandante de Sudenberg, ele teve que deixar de lado as emoções pessoais e decidir sem qualquer preconceito. No entanto, foi difícil aceitar obedientemente as palavras de Nadine. Ainda não está confirmado se a guilda dos comerciantes em Celebridge pode fornecer um suprimento constante de sangue sagrado ou se Lord Ark não pode fornecê-lo. Ambos os lados não deveriam ter a chance de tentar? Os olhos de Nadine então brilharam. E ele propôs como se estivesse esperando por essa chance. Então que tal uma competição de preços? Concorrência? De que competição você está falando? A chave é uma fonte confiável de sangue sagrado. Essa é a maneira mais fácil de testar suas habilidades.
Nadine sorriu e continuou. A expedição levará aproximadamente 3 dias para chegar em Siunad. A Ark e a Guilda dos Comerciantes têm até então para obter o sangue sagrado. Que tal? O objetivo é que ambos forneçam 1000 sangue sagrado quando chegarmos a Siunad. Essa seria a melhor maneira de escolher o fornecedor certo. O que Ark fez uma expressão ridícula. Nadine apenas encolheu os ombros cinicamente. O que está errado? Essas condições são desvantajosas para você? Você disse que tem muito pessoal, mas não tem nenhuma confiança de que pode vencer a Guilda dos Comerciantes? Lord Nadine quer uma competição entre fornecedores quando estamos no meio de uma guerra? É porque é uma guerra. Comandante Nin. Nadine respondeu com uma voz cortante. O destino de milhares de soldados e do continente está em jogo, pelo que posições importantes têm de ser confiadas a pessoas competentes. Para ser sincero, já duvidei das qualificações do Lord Ak como fornecedor e essas dúvidas só pioraram depois de ouvir suas palavras sobre o sangue sagrado. É apenas por causa das conquistas de Lord Ak que estou dando uma chance a ele. Nadine pegou o rabo de Ark e Averstein com sua resposta inteligente. Não havia espaço para refutar essas palavras. No final, o teimoso Averstein foi forçado a agitar uma bandeira branca. Como disse Sir Nadine, o suprimento de sangue sagrado é de vital importância. Então você competirá para ver quem consegue obter o sangue sagrado necessário. Mas Sir Ark tem sido fornecedor sem problemas até agora, então não deveria estar envolvido neste assunto. Averstein foi capaz de dar isso a Ark. No entanto, Averstein estava firmemente decidido. A questão não é tão simples quanto você pensa. Quando comparado a todas as munições, o sangue sagrado é muito pequeno. Se a guilda do comerciante for capaz de fornecer o sangue sagrado e não receber nenhum lucro, eles sofrerão prejuízo. Então por que a guilda dos comerciantes em Celebridge participaria desta competição? É algo sem precedentes para uma expedição comercial com 2 empresas. É óbvio, a empresa que vencer essa competição deve se tornar o grupo fornecedor, mas, ok, aceito. Averstein disse relutantemente. A Ark que estava ouvindo de lado fez uma expressão de raiva, mas era impossível para ele declinar nesta atmosfera. Seria melhor para ele aceitar a competição e pensar rapidamente em maneiras de vencer. Quando Ark aceitou a competição, a conversa prosseguiu rapidamente. Mas e se ambas as partes trouxerem 1000 sangue sagrado? Então eles competirão com o preço. Preço? Sim, o sangue sagrado é importante, por isso não é possível questionar o dinheiro gasto com ele. Mas sou responsável pelos fundos da expedição. É natural que o lado com menor preço de compra seja o vencedor. E a expedição pagará ao vencedor da competição uma média dos 2 lances do sangue sagrado. O que isso significa? Averstein estava perplexo, então Nadine explicou. Não é possível denunciar que o item foi comprado barato para vencer a concorrência quando na verdade foi comprado por um preço caro? Portanto, a expedição pagará ao vencedor o preço médio do preço de compra das 2 corporações. Em outras palavras, digamos que foram 55 moedas de ouro. Então Ark receberia uma perda de 45 ouro para cada sangue sagrado que ele fornecesse. Porém, não foi possível comprar o sangue sagrado por um preço excessivamente alto. Se o preço de compra fosse alto, seria mais fácil comprar o sangue sagrado, mas se a guilda do comerciante também fornecesse 1000 e eles tivessem um preço mais baixo, eles ganhariam. Essa competição foi uma forma de pegar 2 coelhos decidindo o fornecedor e diminuindo o peso monetário das compras do sangue sagrado na expedição. Ok, então seguirei seu conselho em relação à competição. A conversa sobre a guerra para garantir o sangue sagrado terminou com as palavras de Averstein. Ark fez uma expressão complicada ao sair da tenda e Shambhala riu dele. Você cometeu um erro. Você quer que sua casa pegue fogo? Não é porque você era muito ganancioso? A culpa é sua. Você realmente. Ark estava prestes a responder bruscamente quando balançou a cabeça. Droga, eu era muito ganancioso. Como Shambhala disse, a ganância de Ark estava voltando para assombrá-lo. Ark poderia ter aceitado silenciosamente a taxa de 10% pelo sangue sagrado e não haveria problemas. No final, ele se tornou muito ganancioso e ficou preso em uma competição com a guilda mercantil de Celebridge. Estou com dor de cabeça. Ele tinha 3 dias antes da expedição chegar a Siunad para fornecer o sangue sagrado, mas não era tempo suficiente. Mesmo que conseguisse comprar as quantidades certas, ainda precisava ser transportado para Siunad. Se ele removesse o tempo de transporte, que era de aproximadamente 12 horas, ele teria cerca de um dia para comprar 1000 sangue sagrado dos usuários. Mas já sei onde posso comprar as quantidades necessárias de sangue sagrado. Ark aprendeu com Shangri-La que o sangue sagrado era necessário. Então Ark já havia determinado como lucrar com o sangue sagrado antes de deixar Shangri-La. Foi por isso que Ark aceitou a competição. O problema é como vencer a competição. Ark ficou irritado com a condição de Nadine de pagar o preço médio de compra dos 2 concorrentes. Se Ark comprasse 1000 sangue sagrado por um preço alto, ele perderia a competição. Mas se ele baixasse demais o preço para ganhar, seria difícil obter lucro. Não, ele pode realmente receber uma perda. Se isso acontecesse, ele preferiria desistir da competição. Mas agora ele tinha que vencer a competição, mesmo que isso significasse sofrer uma derrota. Eu deveria ter aceitado a taxa de 10%. Ark murmurou enquanto mordia o lábio. Então uma pergunta surgiu na cabeça de Ark. Espere, eu não estava perfeitamente preso? Agora que ele pensou sobre isso, era como se Nadine soubesse da situação com antecedência. Ele agarrou o rabo de Ark e Averstein antes de iniciar a competição. E também apresentou a condição do preço de compra. Era muito complicado e inteligente para ser concebido de repente. Mas há ainda mais. Nadine parecia já ter conseguido o acordo da guilda dos comerciantes de antemão. Como Nadine pôde de repente decidir sobre uma competição? Era impossível. Apesar da guilda dos comerciantes ter a vantagem, não era 100% que eles venceriam. E se fosse um preço baixo, eles teriam que sofrer um prejuízo. Isso não era algo que Nadine pudesse decidir por eles. Então Nadine teria que verificar se a guilda dos comerciantes queria competir. Mas ele não disse uma única palavra sobre isso. Então ele já devia ter o acordo da guilda mercantil desde o início. Então Nadine já contatou a guilda dos comerciantes sobre isso.
Mas como? Apenas Shambhala e Lariete sabiam que o sangue sagrado era necessário para alimentar a Arca da Criação. Não havia como Nadin saber disso de antemão. No entanto, havia uma pessoa que Ark não havia considerado. Alguém além de Ark e Lariete sabia sobre o sangue sagrado. Não foi apenas Shambhala. Foi Sid. Ark entrou em contato com Sid para comprar o sangue sagrado para ele. Mas Sid vazou a informação para Nadine. Como ousa aquele bastardo? Bah, você achou que eu ficaria sob você para sempre? Seu desgraçado. Ark estava prestes a se aproximar dele. O que isso significa? Este comerciante é meu convidado. Convidado? Sim, se você quiser vê-lo, terá que explicar e pedir minha permissão primeiro. Nadine declarou bruscamente antes de pegar Sid e entrar na tenda. Então Shambhala assobiou e murmurou. Como é? Isso não é fascinante? Cale-se. Ark gritou com raiva. Ele achava que Sid estava se tornando mais impertinente ultimamente, mas nunca imaginou que Sid se comunicaria secretamente com Nadine. Mas o problema não foi a traição de Sid. Ele poderia encontrar outro hobbit. Sid é quem eu pedi para garantir o sangue sagrado para mim. Esse foi o maior problema. Ark sabia sobre o sangue sagrado desde Shangri-La. Então ele contatou Sid e ordenou que ele comprasse o sangue sagrado. Sid tinha conexões consideráveis em vários lugares para poder garantir o sangue sagrado. Foi por isso que Ark aceitou a competição. Mas Sid se apegou a Nadine. O sangue sagrado que Sid comprou também foi para Nadine. Era como se Sid tivesse transferido os direitos comerciais exclusivos para Nadine. Em troca de sua traição a Ark, Nadine provavelmente lhe prometeu uma parte do lucro do sangue sagrado. Como ele ousa me trair? Um som áspero emergiu da boca de Ark. Se ele continuasse rangendo os dentes daquele jeito, isso iria desgastar-se. Agora que Sid se alinhou com Nadine, Ark não tinha mais solução para seu problema. Ele estava enfrentando uma grande crise. Volume 22, capítulo 3, Agente Duplo. Siunad. Os soldados marchando na liderança aplaudiram. Depois que Aversten capturou a fortaleza de Pabium com 30.000 soldados, outros 15.000 se juntaram ao exército principal. Isso porque a terra ao redor do Pabium Canyon foi limpa com o santuário. Embora 45.000 soldados tenham morrido durante os 10 dias de captura da fortaleza de Pabium, a maioria dos usuários reviveu e apenas 5.000 NPCs morreram. Finalmente foi possível marchar em direção a Siunad. Não se parece com Gira no reino Sudenberg? Shambhala perguntou enquanto olhava em volta. Amplas planícies se estendiam em todas as direções, enquanto várias estradas levavam a cidade como teias de aranha. Como disse Shambhala, o terreno ao redor de Siunad era semelhante ao de Giran. Você é um tolo? É por isso que foi escolhido como local de parada das forças expedicionárias. Ark fez uma careta para Shambhala e murmurou. Isso mesmo. A razão pela qual Siunad foi o ponto de parada foi porque, como Giran, era a maior cidade comercial do Principado de Sinius. Como cidade comercial, tinha muitas estradas que se estendiam em todas as direções. Se as expedições permanecessem em Siunad, elas poderiam se mudar para qualquer lugar do Principado de Sinius em pouco tempo. Mas não foi a única razão pela qual a cidade foi escolhida. Quando Sudenberg e o Bristania se unissem, haveria 130.000 soldados. Era natural que muitos soldados se reunissem em uma cidade grande. Eles precisavam de alimentação e alojamento para 130.000 pessoas. Além disso, se assoassem o nariz, seriam necessários 130.000 lenços de papel. Uma enorme quantidade de suprimentos era necessária, especialmente ao iniciar a guerra demoníaca. O problema era que o transporte de uma enorme quantidade de suprimentos por terra era limitado, e esse problema pioraria à medida que avançassem. Portanto, os exércitos expedicionários precisavam garantir uma rota de abastecimento e ambos os reinos concordaram em parar em Siunad. Você veio até aqui e não sabia? O que? Por que você está de tão mau humor? Você precisa perguntar? Por que você acha que sou assim? Ark respondeu com uma expressão de raiva. Quando ele estava prestes a dizer mais alguma coisa, o som áspero de um casco de cavalo pôde ser ouvido. Foi o grupo avançado que entrou primeiro em Siunad para explorar e retornou. Aversten perguntou apressadamente ao líder avançado do partido. Qual é a situação atual de Siunad? Não é diferente das outras áreas. As aldeias vizinhas estão em ruínas enquanto os moradores foram mortos ou se refugiaram em algum lugar. Alguma notícia sobre a expedição Bristania? Encontramos o grupo de reconhecimento avançado de Bristania na rota. Eles ficaram bastante surpresos ao nos ver. Parece que eles chegarão a Siunad esta noite. O líder respondeu com um sorriso exultante. Então o líder soltou um suspiro de alívio. Oh, agora posso me sentir à vontade. Apesar de terem saído correndo da fortaleza de Pabium, eles não sabiam da situação da expedição de Bristania e estavam preocupados internamente. É claro que a expedição Sudenberg obteve a Arca da Criação, então eles não precisaram se preocupar em ter o controle retirado. Mas chegar primeiro ao local ainda era uma coisa boa. Aversten também pareceu aliviado e fez uma pergunta. Os demônios? Eles parecem saber que as forças da expedição estão se reunindo aqui. Os monstros demoníacos espalhados por esta região estão se reunindo. Ainda não consigo entender o número correto, mas há cerca de 70.000 demônios reunidos. Então eles deveriam ter mais de 80.000 monstros se continuarem reunindo. Aversten pensou por um momento antes de fazer o pedido. Se mais deles começarem a se reunir, isso se tornará perigoso. Vá para a região oeste e construa um acampamento lá. Assim que a expedição Bristania chegar, usaremos a Arca da Criação para purificar a névoa negra e iniciar a invasão. Os soldados aplaudiram o comando. E eles retomaram a marcha e murmuraram com rostos expectantes. Podemos ver a deusa novamente amanhã? Mal posso esperar para ver os rostos daqueles na expedição Bristania. Qualquer pessoa que não fique atordoada depois de ver aquela aparência não é humana. Se eles virem a deusa, então aqueles caras da Bristania terão que entregar a liderança sem fazer barulho.
A deusa em que estavam pensando era Lariete. Depois de usar o santuário para capturar a fortaleza Pabium, a expedição militar realmente viu Lariete como uma deusa. O efeito do santuário foi tão avassalador que foi o suficiente para fazer os usuários e NPCs se ajoelharem. Lariete foi elogiada como uma deusa, então foi difícil para Ark conhecê-la mais. De qualquer forma, essa foi a razão pela qual a Verstein quis esperar pela expedição de Bristania antes de iniciar a batalha. Mesmo que a expedição de Sudenberg chegasse primeiro, não se sabia se Bristania concederia a iniciativa. Poderiam usar a desculpa de que a fronteira da Britânia era mais distante para tentar tomar a iniciativa. Mas se eles vissem o santuário sendo usado, a situação mudaria. Os efeitos do santuário foram esmagadores. Droga, ao contrário dos soldados, o rosto de Ark estava permanentemente carrancudo. As palavras de Averstein sobre a Arca da Criação lembraram-lhe um enorme problema. Se você quiser usar a Arca da Criação, então o sangue sagrado será necessário. Em outras palavras, antes da expedição de Bristania se juntar. Isso significava que a competição pelo sangue sagrado precisaria ser resolvida até esta noite. É possível voltar no tempo? A traição de Cid foi um golpe fatal para Ark. A traição de Cid significava que o sangue sagrado que ele possuía seria dado a Nadine. Felizmente, ele foi capaz de direcionar Justman e os membros da reabilitação para garantir o sangue sagrado. Mas o tempo dado a Ark foi de 3 dias. Nesta situação, não havia como dizer quanto tempo o sangue sagrado necessário levaria para chegar aqui. Não há garantia de que chegarei mesmo que os itens cheguem a tempo. Na verdade, ele não recebeu nenhum contato do Justman e dos membros da reabilitação, mesmo depois de chegar a Siunad. Então Ark esperava que alguns problemas ocorressem e que a expedição de Sudenberg ficasse atrasada. Mas isso não aconteceu. Depois que a expedição passou pela fortaleza Pabium, eles realmente não encontraram monstros demoníacos. É por isso que as características de Ark eram desagradáveis. Droga, nada está acontecendo do meu jeito. Ark coçou a cabeça com aborrecimento. Não importa o quanto Ark fizesse beicinho, não havia como ele desacelerar os 45.000 soldados. Após 2 horas, o exército expedicionário conseguiu chegar à região oeste e construir seu acampamento. O momento predestinado que ele queria evitar finalmente chegou. Quem irá primeiro? Eles estavam na tenda no centro do acampamento. Os líderes das tropas estavam alinhados enquanto Averstein perguntava a Ark e Nadine. Ark segurou a língua e evitou os olhos deles. Os itens ainda nem haviam chegado, então como ele poderia reportar primeiro? Nadine pareceu compreender as circunstâncias olhando para a reação de Ark e respondeu com uma expressão presunçosa. Nós iremos primeiro. Ao mesmo tempo, 10 comerciantes entraram na tenda segurando uma grande caixa. Eles eram a competição de Ark da Guilda dos Comerciantes em Celebrid. Os comerciantes pousaram a caixa com um gesto rápido e cumprimentaram Averstein. Como vai? Sou Tito, gerente da filial da Celebrid. Agradecemos ao comandante da expedição Sudenberg por esta oportunidade. Ficamos confusos com a proposta repentina, mas fizemos todo o possível para obter os itens necessários. E ele continuou tagarelando como se estivesse escrevendo um longo romance. Ark sentiu a raiva crescer dentro dele enquanto ouvia a tagarelice de Tito. Confuso com a proposta repentina? Eles fizeram todos os esforços para obter o sangue sagrado? Eles sabiam da competição desde o início graças à traição de Cid. E Cid, Nadine e Tito eram todos cúmplices. Obviamente Tito comprou de Cid todo o sangue sagrado que deveria pertencer a Ark. Era como se eles estivessem brincando com ele. A falta de vergonha pode ser uma habilidade básica dos comerciantes, mas esse cara não era excessivo demais? Não deveria ver as coisas antes de julgar? Averstein interrompeu com uma expressão desconfortável quando Tito parecia não parar de falar. Tito terminou seu discurso e abriu a caixa. Espero que isso atenda às suas expectativas. Os comandantes da unidade exclamaram quando a caixa foi aberta. A caixa estava cheia com uma quantidade absurda de sangue sagrado. Por muito tempo, o sangue sagrado foi como uma pedra na beira da estrada para os comandantes das unidades. Mas agora as pedras do sangue sagrado eram mais valiosas que milhares de soldados. Portanto, as pedras comuns agora pareciam joias brilhantes. Isso é tudo? São 1000 como você pediu. Tito respondeu com uma expressão orgulhosa. 1000. Ark sentiu uma sensação pesada no peito. Na verdade, Ark pensou que Cid não seria capaz de obter 1000 do sangue sagrado. Por causa da guerra demoníaca, a lei marcial foi decretada para que os usuários não pudessem negociar ou caçar adequadamente. Portanto, a taxa de conexão com o jogo era baixa e não havia muitos usuários nas aldeias. Em tal situação, encontrar 1000 itens raros como sangue sagrado não foi uma tarefa fácil. E essa tinha sido a única esperança de Ark. Mas Cid conseguiu obtê-lo. Agora é sua vez. Nadine riu ao olhar para Ark. No entanto, os itens de Ark ainda não haviam chegado. Ark mordeu os lábios antes de soltar um longo suspiro e aceitar a derrota. Eu ainda. Arknin. Não, ele estava prestes a reconhecer a derrota. Alguns usuários de repente correram para a sede e gritaram. A cabeça de Ark disparou instantaneamente como uma mola. Poucos momentos antes do desastre, aqueles que correram para dentro da tenda eram membros do Dark Eden. Eles eram as tropas de abastecimento do Justman. Eles respiraram com dificuldade enquanto largavam a caixa. Temos o sangue sagrado. Quantos? 1000. Os membros da coalizão abriram a caixa e responderam. Havia também uma grande quantidade de sangue sagrado em sua caixa. Ele havia contatado Justman apenas 3 dias antes, então não sabia como eles conseguiram obter tanto sangue sagrado. Mas ele não questionou isso muito de perto. O importante foi que Ark também conseguiu obter 1000 sangue sagrado. No entanto, Ark ainda não pôde ser aliviado. Ainda há um empate. Nadine começou no sangue sagrado com olhos surpresos antes de sorrir e falar. Eu também respeito a habilidade de Lord Ark. Estou honestamente surpreso. Mas você esqueceu? Se ambos os lados conseguirem garantir 1000 sangue sagrado, a vitória será decidida pelo preço de compra. Isso mesmo. Não importava quanto sangue sagrado ele obtivesse se o preço fosse muito alto.
Se ele fosse derrotado na competição, sofreria uma enorme perda. Isso mesmo. Esta é a declaração detalhada das negociações. Tito entregou o extrato da transação a Averstein. Quando um comerciante comprava mercadorias específicas, uma declaração detalhada da transação poderia ser emitida. Compramos cada sangue sagrado por 10 ouro e o valor total da compra foi de 10.000 ouro. Depois disso, Ark entregou seu extrato de transação a Averstein. Averstein folheou e seu rosto enrijeceu. Uma expressão de alegria se espalhou pelo rosto de Nadine. Ark comprou o sangue sagrado em pouco tempo, então Nadine tinha certeza de que o havia comprado por um preço alto. Mas o rosto de Nadine ficou pálido com as palavras seguintes de Averstein. Lord Ark comprou cada sangue sagrado por 1 ouro por um preço total de compra de 1.000 ouro. O que você está dizendo? Olhe você mesmo. Averstein entregou o extrato da transação a Nadine, que se transformou em pedra. Surpreendentemente, as palavras que Averstein disse foram escritas no extrato da transação. Item de transação: sangue sagrado. Preço: 1 ouro. Preço total de compra: 1.000 ouro. Inacreditável. Nadine gaguejou e balançou a cabeça. E isso é ridículo. O preço de mercado do sangue sagrado é atualmente de 10 ouro. Mesmo se você comprar barato, terá apenas um desconto de algumas moedas de prata. Isso deve ser algum truque. Essas palavras são sérias. Ark franziu a testa e declarou bruscamente: participei da competição que Lord Nadine pensou, e usei meus melhores esforços para obter esse resultado. Não é horrível dizer que esses resultados se devem a um truque? Você tem alguma evidência? Evidência eletrônica? Nadine estremeceu e olhou novamente para o extrato da transação em suas mãos. Tem isso mesmo. Esta afirmação. Esta declaração foi obviamente manipulada. Por que eu faria uma coisa dessas? Eu comprei por 1 ouro enquanto Celebrity comprou por 10 ouro. Então o preço de entrega do sangue sagrado seria de apenas 5 ouro e 50 prata. Se eu comprasse o sangue sagrado por 10 ouros e o manipulasse para dizer que o comprei por 1 ouro, então não estaria recebendo uma perda de 4 ouros e 50 pratas? Essa perda poderia ser recuperada se você continuar a fornecer as munições. Bah, você realmente está indo longe demais. Então olhe direito. Você é oficial de suprimentos há décadas, então não deveria ser capaz de julgar se essa declaração comercial é genuína ou não. Bah, ok, então vou avaliar corretamente. Nadine bufou e começou a examinar o extrato da transação. Era desnecessário dizer, mas a habilidade falsificação existia no Novo Mundo. Mas era possível que documentos falsificados fossem detectados por usuários ou NPCs com alta habilidade contábil. Como oficial de suprimentos, a habilidade de contabilidade de Nadine provavelmente atingiu o nível mestre. Mas o suor escorria da boca de Nadine depois de examinar por um tempo o demonstrativo comercial. Ark perguntou a Nadine com uma expressão desafiadora. Há algo estranho? E isso é impossível. Senhor Nadine, sua atitude é excessiva demais. Naquele momento, Averstein gritou com voz irritada. Lord Ark é um cavaleiro honrado com muitas conquistas. Embora esta competição seja necessária, sua atitude em relação a Lord Ark é demais. Você deve controlar suas emoções. Nadine abriu a boca silenciosamente algumas vezes antes de suspirar e sair. Quando Nadine saiu, Tito também fez uma reverência e saiu da tenda. Quando a situação foi colocada em ordem, Averstein olhou para Ark. Não sei se devo comemorar por ter vencido a competição ou não. Não sei como você conseguiu o sangue sagrado por 1 ouro quando Tito disse que o preço de mercado era 10 ouro. Se a guilda dos comerciantes diz isso, então deve ser verdade. Isso não significa que você sofrerá uma perda de 4 ouros e 50 pratas agora toda vez que entregar o sangue sagrado? Isso mesmo. Ele venceu a competição, mas não ficou satisfeito com isso. Para vencer, ele teve que pregar uma peça que o faria perder dinheiro a partir de agora. Ele de alguma forma protegeu sua posição como fornecedor, mas ainda haveria um déficit toda vez que ele entregasse o sangue sagrado. Mas foi assim desde que a competição foi decidida. Isso será resolvido de alguma forma com a entrega de munições. A razão pela qual assumi a posição de fornecedor não foi para meu benefício pessoal. Mesmo que eu sofra uma perda, quero ajudar o reino Sudenberg de alguma forma. Suas palavras não eram muito diferentes do romance que Tito estava contando antes. Mas quando Ark falou tais palavras nesta situação, o peso das palavras foi diferente. Como esperado de Lord Ark, Averstein e os líderes da unidade olharam para Ark com olhos impressionados. Depois de um tempo, Averstein entregou-lhe o contrato para a entrega do sangue sagrado com uma expressão de desculpas. Acordo Real de Sudenberg. Contratante, comandante da expedição Visconde Averstein igual Ark, o representante da Arx Corporation. A expedição Sudenberg confiará o fornecimento de sangue sagrado à Arx Corporation. O preço de entrega do sangue sagrado é fixado em 5 ouro e 50 prata. Droga! Nadine praguejou duramente ao sair da tenda. Havia uma razão pela qual Nadine tentou remover Ark da posição de fornecedor. Duque Sarkin e Tito, do ramo Celebrity, trabalharam juntos por muito tempo. E Tito deu subornos consideráveis ao Duque Sarkin e Nadine para se tornar o fornecedor exclusivo desta expedição. Mas Averstein se tornou o comandante e Ark arrebatou a posição de fornecedor. Portanto, Nadine, que aceitou o suborno, estava numa posição difícil. Nadine teve que remover Ark da posição, não importa o que. Mas o resultado desta vez foi um fracasso. Foi como se ele tivesse levado um tapa na frente de Averstein e dos líderes da unidade. Mas esse não era o problema. Senhor Nadine, como isso aconteceu? Tito correu até ele assim que saiu da tenda. Você sabe quanto dano recebemos com isso? Como o resultado ficou assim? Você não disse que Lord Ark definitivamente não conseguiria obter o sangue sagrado? No entanto, ele conseguiu o sangue sagrado por um preço ridículo de 1 ouro? E isso é
Tudo bem. Tito não quis mais ouvir Nadine e interrompeu. Você não disse que arcaria com as despesas se esta competição fracassasse? Por favor, pague os 2.000 ouro em custos de envio. E também devolva os 5.000 ouro que eu te dei. Esse era o problema. Nadine tinha 100% de certeza de que venceria a competição. Sid era a razão pela qual Nadine tinha tanta certeza. Sid foi o agente de Ark para comprar o sangue sagrado. No entanto, Sid traiu Ark e se uniu a Nadine antes do início da competição. E a arca sagrada do sangue encomendada com antecedência foi dada a Nadine. Neste ponto, a derrota de Ark já havia sido finalizada. Portanto, Nadine nunca considerou a probabilidade de ele fracassar e se ofereceu para pagar as despesas de Tito. Apenas me escute. Eu não quero. Se você não devolver as despesas de envio e a taxa, divulgarei que Lord Nadine aceitou ser subornado em troca do contrato de fornecimento exclusivo. Você realmente vai ser assim? Uma longa conversa não é necessária. Você vai me dar o dinheiro? Tito o ameaçou como se ele fosse um agiota privado. Nadine finalmente suspirou e assentiu. Eu entendo. Eu lhe enviarei os 7.000 ouro. Então nós iremos embora. Tito bufou e saiu. Nadine parecia prestes a desmaiar de desespero. Ele teve que pagar as despesas de envio e devolver o dinheiro do suborno a Tito. Foram 2.000 ouro voando por nada. Droga! Onde vou conseguir esse dinheiro agora? Se eu atrasar a data de pagamento, não sei como Tito vai agir. Nadine ficou ali suspirando. De repente, um pequeno hobbit saiu correndo de trás de uma tenda. Ele olhou em volta, inquieto, antes de correr para Nadine. Senhor Nadine, o que aconteceu? Claro que funcionou certo. O hobbit cujos olhos brilhavam de antecipação era Sid. A raiva estalou dentro de Nadine. Esse cara. Foi por causa do hobbit que Nadine perdeu 2.000 ouro. Se não fosse por ele, uma situação como essa não teria ocorrido. Nadine não foi capaz de suportar a raiva dentro dele e agarrou a garganta de Sid. Funcionou? Você acabou de perguntar se funcionou? Caminhada. Por quê? Você está perguntando se tudo correu bem? Quando fiquei constrangido na frente do comandante e dos líderes da unidade? Quando um mero comerciante como Tito me ameaçou? Ou quando Ark conseguiu garantir o sangue sagrado? Arknin conseguiu obter a quantia necessária? Sim, ele também comprou por 1 ouro. É então a competição? Se você sabe, não pergunte. Nadine gritou e deu um soco em Sid. Sid caiu no chão com o nariz sangrando. Mas Sid apenas levantou a cabeça como se não sentisse dor e perguntou. Então, e a permissão da loja em Celebrity que você me prometeu? Isso mesmo. Esta foi a razão pela qual Sid fez algo tão perigoso quanto trair Ark. Foi o preço que ele recebeu por trair Ark. Enquanto trabalhava na Continental Commerce Firme, Sid obteve muito dinheiro. Com tanto dinheiro nas mãos, o ganancioso Sid começou a sonhar com a independência. E o lugar que Sid queria uma loja era em Celebrity. No entanto, Celebrity era a capital do reino Sudenberg. Todos os direitos das lojas foram adquiridos por outros usuários há muito tempo. Então Ark instruiu Sid a comprar o sangue sagrado. E Sid teve uma ideia brilhante. Nadine queria tirar a posição do grupo de suprimentos de Ark. Então ele trocou informações sobre o sangue sagrado em troca de permissão para uma loja em Celebrity. Claro, Nadine era apenas o oficial de suprimentos da expedição. Então ele não tinha tal autoridade, mas poderia pedir isso ao Duque Sarkin. Embora ele não pudesse enganar Ark para sempre, a ideia de obter sua própria loja em Celebrity fez valer a pena. Esse era o plano de Sid. Sid tinha certeza de que Nadine venceria e sonhava com seu futuro promissor como dono de uma loja. Falhar? Falhou? Então, e a permissão da minha loja? Sid com o nariz sangrando agarrou-se às calças de Nadine. Você realmente quer morrer? Nadine ergueu uma espada afiada até o rosto com uma expressão cruel. Mas Sid já havia abandonado sua vida após trair Ark. Então me mate já. De alguma forma, me dê permissão para a loja. Você pode ter sido derrotado na competição, mas não fiz o que prometi? Esse cara ainda está fazendo sons. O furioso Nadine começou a pisar em Sid. Kung kung kung, geu geu geu. O som de alguém sendo espancado continuou. Sid ficou completamente amassado como massa de macarrão e perdeu a consciência. Tchê, aquele hobbit bastardo azarado. Nadine cuspiu e deixou Sid. Sid finalmente recuperou o ânimo e ergueu os olhos. Quando ele não conseguiu mais ver Nadine, ele se afastou enquanto pingava lágrimas. Estou preparado para ser morto por Ark para obter minhas permissões de loja. Nadine havia sido derrotado na competição. No entanto, sua permissão para a loja havia desaparecido. Então a única escolha que restava era morrer. Então alguém parou na frente de Sid. Sid, que ainda pingava lágrimas, estremeceu e ergueu os olhos. E seu rosto instantaneamente ficou preto. A Arknin. Parados na frente de Sid estavam Ark e Shambhala. Ark olhou para o rosto de Sid, que parecia um bolo de arroz achatado e sangrento, e sorriu agradavelmente. Me siga. Os olhos de Sid rolaram ansiosamente. O lugar para onde Ark levou o Sid capturado era a tenda de Ark. Era óbvio o que aconteceria agora. Embora Ark tenha vencido a competição, ele estava prestes a perder sua posição de fornecedor. Mesmo que recebesse 10% da comissão, ele ainda sofreria uma perda de 4 ouros e 50 pratas toda vez que entregasse o sangue sagrado. Tudo isso foi por causa da traição de Sid. Agora, onde eu estava? O que você ganhou em troca de me trair? Ark murmurou com os olhos estreitados. Então Sid estremeceu e mais uma vez derramou lágrimas. Por favor, me mate. Você quer que eu mate você? Nada do que eu disser mudará alguma coisa. Eu entendo. Eu sei que eu estava errado. Então me mate. Já estou preparado para isso. Ok, já que você está preparado, não preciso dizer nada. Ark deu um sorriso sangrento e se aproximou de Sid. Shambhala apenas olhou para a cena onde parecia que um tigre estava prestes a comer sua presa, e ele esperou pelos gritos. H. Ha ha ha. Por que os gritos de Sid de repente se transformaram em risadas? O quê? Esse cara ficou louco? Shambhala olhou para Ark confusa depois de ver o comportamento estranho de Sid. Mas Sid não foi o único estranho. Depois que Sid começou a rir, Ark também não aguentou mais e começou a rir. Ha ha ha. Ha ha ha. Não íamos agir até o fim?
E quanto a Arknin, Nadin, Averstein e Shambhala caíram nessa. Para enganar o inimigo devemos primeiro enganar nossos aliados. É maravilhoso. Sid torceu as duas mãos e tremeu. Shambhala não conseguia entender o que estava acontecendo. O quê? Vocês dois estão loucos? Quahaha. Oi, hihi. Shambhala olhou para Ark e Sid rolando pelo chão rindo confusos. O que? Existe algo que eu não sei? O que é? Estou ficando com muita raiva? Shambhala franziu a testa de raiva e gritou. Ark e Sid mal seguraram a risada e se sentaram. Você ainda não entendeu? Alguém pagaria um ouro para comprar o sangue sagrado. O boato se espalhou entre os usuários e eles se reuniram em uma sala de leilões. Então Ark comprou 20.000 sangue sagrado por 20.000 ouro. Não foi exagero dizer que ele comprou a maior parte do sangue sagrado no Novo Mundo. Mas ele começou a se sentir arrependido depois de comprar tanto. Se eu receber uma comissão de 10% por 20.000 ouro, isso representará apenas um lucro de 2.000 ouro. 2.000 ouro não era uma quantia pequena para a maioria das pessoas. Não existe uma maneira de obter mais lucro com a Arca da Criação? Enquanto ele refletia sobre isso, uma ideia brilhante veio à cabeça de Ark. Nadin aproveitará qualquer oportunidade para me remover da posição de abastecimento. O que Nadin fará se informações sobre o sangue sagrado e a Arca da Criação lhe fossem dadas de antemão? E se eu mencionar que terei dificuldade em recuperar o sangue sagrado? Nadin sem dúvida aproveitará essa oportunidade para pensar em um esquema. E se eu controlar o esquema de Nadin, então será possível obter mais lucro para o sangue sagrado. Esta foi a missão especial que Ark deixou para Sid. Então Sid abordou Nadin com informações sobre a Arca da Criação e o incitou a pensar nessa competição. Isso mesmo. Ark foi quem plantou a ideia de fazer uma competição pelo sangue sagrado na cabeça de Nadin. Enquanto Ark usava Sid para incitar Nadin, ele estava usando os membros do Dark Eden para aumentar os preços no leilão, vendendo sangue sagrado por 10 ouro. Ark escreveu essa frase, mas ele realmente não pretendia vender o sangue sagrado. Nenhum usuário gastaria 10 moedas de ouro para comprar uma pedra inútil. No entanto, os usuários eram surpreendentemente simples. Apenas um dia atrás, alguém comprou enormes quantidades daquela pedra sem valor por 1 ouro, e agora havia um usuário vendendo por 10 ouro. O fenômeno levou os usuários a acreditar que o sangue sagrado poderia ser usado em algum lugar. Por exemplo, o sangue sagrado pode ser um material necessário para fazer uma armadura rara. Uma competição começou instantaneamente por causa dessa situação. Foi nesse ponto que a guilda dos comerciantes em Celebrity começou a se mover para comprar o sangue sagrado. Então, quando a guilda dos comerciantes contatou os usuários, o preço foi incondicional de 10 ouros. Foi a razão pela qual Nadin e Tito pensaram que o preço do sangue sagrado era 10 ouro. Não havia como alguém comprar mais barato. É por isso que Nadin e Tito acreditavam firmemente que venceriam a competição. Eles não perceberam que eu havia comprado todo o sangue sagrado do leilão algumas horas antes. Nadin e Tito não podiam saber dessa situação e acreditaram que Sid havia me traído. Então compraram 1.000 sangue sagrado por 10 ouro. Então como Tito conseguiu comprar os 1.000 sangue sagrado se você comprou tudo? Shambhala perguntou com uma voz que indicava que ele não conseguia entender. Ark acenou com o dedo e estalou a língua. TSK, eu não acabei de dizer isso? Claro que foi Sid quem vendeu o sangue sagrado. Tito teve que de alguma forma obter os 1.000 sangue sagrado para obter a posição de fornecedor. Então eles compraram o sangue sagrado que Sid comprou para Ark por 10 ouro. Ele comprou 1.000 sangue sagrado por 10 ouro enquanto eu comprei por 1 ouro. Isso significa um lucro de 9.000 ouro. A boca de Shambhala se alargou ao ouvir as palavras de Ark. Foram lucros enormes de uma só vez. Mas 9.000 ouro não foi o único lucro que Ark recebeu com essa estratégia. Agora posso entregar os 19.000 sangue sagrado restantes por 5 de ouro e 50 de prata cada. Comprei por 1 ouro e receberei 5 ouro e 50 prata por ele. Então isso significa que a quantia real que receberei é 4 ouro e 50 prata. No final, receberei 85.500 ouro pela entrega de 19.000 itens. Junto com os 9.000 ouro recebidos pela venda para Tito. Isso representa um lucro de 94.500 ouro para o sangue sagrado. Você entende? 94.500 ouro. Este era o verdadeiro propósito de Ark. Esse seu golpista. É uma farsa. Mas todos os negócios são apenas uma fraude bem-sucedida. Ark riu e murmurou. Isso mesmo. Toda a competição com o sangue sagrado foi apenas uma farsa com Ark como diretor e ator principal. Embora meu rosto tenha acabado como um bolo de arroz. Sid murmurou enquanto esfregava o rosto inchado. Nesse golpe, o ator principal era o agente duplo. Sid, que interpretou o agente duplo, enganou perfeitamente Nadin e Tito. Além disso, Sid agiu como um garimpeiro até o fim e recebeu uma surra de Nadin. Mas uma risada se espalhou pelo rosto de Sid. Sid recebeu 20% do lucro do sucesso desse golpe. Foram 18.900 ouro da entrega do sangue sagrado. Quem se importa com o rosto inchado e sangrento com tanto lucro? Mas o que acontecerá quando você ficar sem sangue sagrado? Você fez um contrato com a expedição para fornecer sangue sagrado. Mas agora o preço de mercado aumentou para 10 ouro. Então você não sofrerá uma perda se continuar entregando? O sangue sagrado só pode ser usado para a Arca da Criação. O preço subiu para 10 ouro, mas nenhum usuário irá comprá-lo. E já garanti 19.000 sangue sagrado. Não importa o quão rápido eles o usem, não precisarei comprar o sangue sagrado por pelo menos alguns meses. Se ninguém comprar dentro de um mês, o preço cairá novamente. Isso não foi tudo. Ark mobilizou os membros de sua coalizão para comprar o sangue sagrado por 99 pratas no site de leilões. O preço de mercado atual era de 10 ouros, mas se ninguém comprasse em um mês, os usuários aceitariam 99 pratas como preço de mercado. Eu sou a única pessoa que comprará o sangue sagrado. Não era um item que se tornaria popular, portanto, o preço cairá continuamente. Meu objetivo é fazer com que eventualmente caia para uma prata. Então o lucro quando eu entrego o sangue sagrado é de 4 ouros e 49 pratas. Uauá, doente. Shambhala balançou a cabeça e murmurou. Mas não importa o que Shambhala pensasse, Ark e Sid estavam dançando de alegria. Assim como Ark estava aproveitando sua felicidade.
Aiknin, de repente, um mensageiro gritou do lado de fora de sua tenda. É sério, Nagaran foi atacado por um grande número de monstros. Oh, o quê? Foi como se um raio tivesse caído do céu. Volume 22, capítulo 4 por trás da história. Droga, Ark amaldiçoou quando saiu da tenda principal. Sid e Shambhala, que estavam esperando do lado de fora, correram em sua direção. Aiknin, Ark, o que aconteceu? Toda essa situação é ruim. Ark murmurou nervosamente enquanto chutava uma pedra no chão. Os reinos Sudenberg e Bristania não se moverão. Por quê? Sid perguntou confuso. Ark esfregou a testa e relembrou a situação que aconteceu naquele momento. Tudo começou com o relatório do mensageiro. Sylvana foi atacada por monstros demoníacos. Depois de receber o relatório inimaginável, Ark voou imediatamente para Sid. Comandante Nin, você veio? Sente-se. Os líderes já haviam recebido a notificação e estavam reunidos na tenda principal. Ark conseguiu ouvir detalhes mais específicos sobre Nagaran. Aparentemente, centenas de obeliscos foram cravados em Nagaran. O número de demônios havia 100.000, e 2 territórios caíram imediatamente. Ark, que ouviu a situação geral, perguntou em tom desesperado. Eles já capturaram 3 territórios? Como os cercos eram proibidos pela lei marcial, a maioria das propriedades estava vazia. Você sabe quais territórios foram ocupados? A notícia foi enviada do reino. Portanto, não sabemos quais territórios foram capturados. Averstein disse com uma expressão séria. Eu sei que há muitas partes com as quais você está preocupado, mas espere um pouco. Atualmente há uma reunião de nobres em andamento para que possamos descobrir mais sobre a situação. Então Averstein fechou a boca. Os monstros demoníacos já capturaram Sylvana? Ark voou para a sede para verificar essa informação. No entanto, Averstein não sabia quais territórios haviam sido capturados. Ark ficou nervoso com a ideia e pensou em entrar em contato com os membros do Dark Eden, mas Ark logo balançou a cabeça. Posso verificar se Sylvana está segura a qualquer momento. O importante é saber como a expedição Sudenberg reage à invasão. Isso mesmo. 100.000 demônios invadiram Nagaran, então não importava quais territórios estavam ocupados. Mesmo que ainda fosse seguro, era apenas uma questão de tempo até que Sylvana fosse ocupada. E mesmo que Sylvana não estivesse ocupada, Ark não tinha como evitar isso sozinho. O destino de Sylvana dependia do que o reino Sudenberg faria. E os primeiros a receber a decisão do reino foram os que estavam dentro da sede. Ark estava pensando nisso quando algo o interrompeu. Eu não entendo suas intenções. Porque eles estão tentando atacar Nagaran. Os líderes da unidade suspiraram e reclamaram. Os líderes das unidades não foram os únicos confusos. Atualmente a expedição Sudenberg estava prestes a entrar em Siunad. Quando a expedição Bristania chegasse hoje à noite ou amanhã, eles começariam a invasão de Siunad. Com a Arca da Criação para remover a esfera de influência, não demorará muito para eliminar todos os monstros. E a guerra demoníaca mudará 180 graus quando o exército expedicionário recuperar Siunad. Isso mesmo. Foi porque os monstros demoníacos impediram os usuários de reviver no Principado Sinius. Não foi exagero dizer que os usuários desempenharam um papel importante nas guerras do Novo Mundo. Quando um NPC morria, era para sempre, mas um usuário simplesmente reviveria após 24 horas. Os obeliscos negros tinham a mesma função de reviver os demônios, mas os obeliscos podiam ser destruídos. Então seria como uma guerra comum. Se os usuários do Principado Sinius concentrassem suas forças, então não teria sido ocupado tão facilmente pelos monstros demoníacos. Mas vários milhares de obeliscos atingiram as principais cidades e vilas ao mesmo tempo, então os usuários e NPCs não tiveram tempo antes de serem ocupados. Os usuários que registraram seus locais de recuperação nessas cidades não puderam mais reviver. Essa foi a razão pela qual o Principado de Sinius não conseguiu reagir e foi ocupado. Mas se a expedição militar recuperar Siunad, Siunad era a principal cidade comercial e o centro do tráfego do Principado de Sinius. Houve um número considerável de usuários que o registraram como local de ressurreição. Esses usuários seriam capazes de ressuscitar. Com Siunad garantido como local de ressurreição, eles poderiam se espalhar para recapturar as cidades e vilas e obter mais locais para os usuários ressuscitarem. Não foram apenas os usuários. Embora as tropas regulares do Principado de Sinius tenham sido mortas, nem todas foram exterminadas. Todos os soldados escondidos se reuniriam em Siunad assim que ela fosse recuperada. Além disso, se a Torre Mágica fosse restaurada, o movimento entre Bristania e Sudenberg seria fácil. Ao considerar a futura situação de guerra, a coisa mais importante para os monstros demoníacos era defender Siunad. Se eles conseguirem impedir a expedição de recapturar Siunad, isso impedirá a expansão do poder. Mas mobilizar um grande número de demônios para atacar Nagaran do nada, essa foi a parte que confundiu Ark e os líderes da unidade. O propósito deles pode não ser o próprio Nagaran. Então um comandante de unidade que estava cuidadosamente concentrado em pensamentos disse: Nagaran é uma área que faz fronteira com o reino Bristania e Sudenberg. Então eles não estão ocupando Nagaran para intimidar os dois países e selar os movimentos da expedição enquanto reúnem monstros ao redor de Siunad? É uma estratégia para nos intimidar e selar os nossos movimentos? Averstein estreitou os olhos e murmurou. Se eles pensassem assim, então seria possível entender o movimento dos monstros demoníacos. Nagaran era uma área que fazia fronteira com os 3 reinos. Em outras palavras, se ocupassem Nagaran, seria possível avançar para qualquer reino. Os aristocratas de Sudenberg e Bristania não teriam escolha senão sentir-se desconfortáveis. Se julgassem que proteger o seu próprio reino era mais importante do que libertar o Principado de Sinius, então poderiam retirar as expedições para se preparar para uma invasão. Os exércitos não teriam escolha senão retornar aos seus reinos de origem. Como disse Averstein, foi uma estratégia para ameaçar o corpo e selar os braços. Mas outro líder disse com voz cética. Isso faz algum sentido. Mas será que os demônios podem realmente se mover estrategicamente? Não tivemos dificuldade em capturar a fortaleza Pabium porque os demônios mostraram táticas surpreendentes? Mas eles não mostraram esse tipo de movimento depois disso. Passamos 3 dias nos mudando para cá. Se os demônios soubessem da importância de Siunad
Unad, então deveriam ter respondido antes. Mas eles não usaram uma estratégia tão boa em nenhum outro lugar. Então qual você acha que é o objetivo deles? O líder que se opôs suspirou e fechou a boca. No final, pouco progresso foi feito na reunião. É difícil para nós avaliar com precisão a situação em Nagaran. De qualquer forma, entrarei em contato com o reino e pedirei a opinião de Sua Majestade. Sua Majestade decidirá como responder a este problema. Eventualmente, Averstein forçou o problema ao rei. Depois disso, o mago encarregado da comunicação usou uma bola de cristal e se conectou ao reino. A reunião dos aristocratas já havia acontecido e eles terminaram de discutir como lidar com a situação. Concluída a comunicação, foi repassada a conclusão da reunião. Se a intenção dos demônios era amarrar os tornozelos da expedição, então não havia motivo para se deixar enganar. Os nobres também não tiveram que lidar com os monstros demoníacos, então não responderam com sensibilidade à ameaça. Além disso, os demônios pararam seus movimentos após capturarem Sylvana, Radon e Beiku. Mesmo que quisessem ameaçar os outros reinos, haveria tempo suficiente para construir uma linha de defesa. A expedição militar poderia se concentrar na recaptura de Siunad. Então Sylvana foi capturada? Sid gritou com o rosto pálido após ouvir a explicação. Não diga isso de novo. Ark gritou com uma expressão descontente. Ark sentiu-se completamente triste depois de ouvir a notícia. Então Shambhala perguntou em tom sarcástico. O que você vai fazer? Você morrerá agora que seu território foi tirado? A propriedade não foi completamente perdida. Ark fez uma careta para Shambhala e declarou bruscamente. Isso mesmo. Os monstros demoníacos não tiraram a propriedade de Sylvana, apenas a ocuparam. A regra estabelecida pelos 3 reinos era que apenas aqueles que vencessem o cerco reivindicariam a propriedade. E Ark era o verdadeiro senhor de Sylvana. Se ele expulsasse os demônios, Sylvana seria devolvida a Ark. Então ainda havia esperança de que Ark pudesse recuperar Sylvana. Espero que os demônios não tenham causado muitos danos quando o ocuparam. Pouco depois de receber a mensagem, a firma de comércio continental foi a primeira coisa que lhe veio à mente. Mesmo que conseguisse recuperar Sylvana, o local onde estavam armazenados seus suprimentos atuais para a expedição era a firma de comércio continental. As mercadorias de seu Tandal foram embarcadas e armazenadas na Continental Commerce Firme. Se a empresa de comércio continental fosse atacada pelos demônios e os suprimentos destruídos, então Ark iria à falência. Mas felizmente os demônios não atacaram Sylvana de fora. Eles dirigiram os obeliscos negros ao redor do castelo e atacaram. Quando os demônios se concentraram no castelo, a equipe da firma de comércio continental conseguiu obter os suprimentos no armazém e escapou. Os membros da coalizão NPC também estão seguros. Naturalmente, todos os usuários que protegiam o castelo morreram por causa dos monstros. Mas os usuários poderiam ressuscitar. O problema eram os NPCs Melv, Volan e Nação Oriental na coalizão. Se eles morressem, seria um golpe fatal para o Dark Eden. Mas felizmente os membros da coalizão seguiram as instruções de Ark e treinaram na masmorra secreta. Portanto, eles não sabiam que o castelo estava sendo atacado até que Ark os contatasse. Mas, Ark murmurou enquanto mordia o lábio. Ark ainda recebeu algum dano. Como o castelo estava ocupado pelos demônios, o salário mensal desapareceu. Foram 18.000 ouro por um mês. É claro que nem todo esse salário foi para o bolso de Ark, mas ainda eram milhares de ouro por mês. Mas isso foi tudo? Graças a todos os seus investimentos, a promoção da classe B estava chegando. Mas se fosse ocupado pelos demônios, o território ficaria claramente empobrecido. Se as instalações e as terras agrícolas fossem destruídas, a classificação do território cairia. Mesmo que recuperasse o território, não havia garantia de quanto tempo levaria para se recuperar. Agora não é a hora de falar sobre isso. Sid pulou e gritou. Você não acha que eu já sei disso? Ark gritou com uma voz irritada. Era desnecessário dizer, mas a cada segundo a propriedade sofria algum dano. Mas a menos que o reino de Sudenberg se movesse, não havia forma de retomar Sylvana. Dark Eden tinha apenas 3.800 soldados. E havia 1.500 NPCs e 300 usuários, num total de 1.800 soldados presos na masmorra secreta. Apesar da situação, ele também não podia desistir da entrega de mercadorias. Não com a renda da propriedade acabada, ele teve que fazer com que o Justman e os membros da reabilitação trabalhassem ainda mais para fornecer as mercadorias. No final, se Ark quisesse retomar Sylvana, ele teria que lutar sozinho contra os 100.000 monstros. 100.000 contra 1. Ark seria varrido instantaneamente. É estressante, mas não há nada que eu possa fazer. Nessa situação, não tenho escolha senão desistir de Sylvana por enquanto. Se vencermos a guerra demoníaca, Sylvana poderá ser levada de volta, então devo me concentrar nos suprimentos militares. Essa foi a conclusão a que Ark chegou depois de pensar um pouco. Mas Sid ficou ainda mais frenético. Você vai simplesmente desistir? Droga, o que devo fazer? Não há nenhuma maneira? Você acha que não considerei todas as possibilidades? Não, por que você está tão alvoroçado por causa disso? E isso? Sid se encolheu e gaguejou antes de suspirar. O motivo pelo qual Sid estava tão alvoroçado eram os imóveis de Sylvana. Como mencionado antes, Sid ganhou muito dinheiro trabalhando na Continental Commerce Firme. E a conversa dele sobre possuir uma loja em Celebridge foi apenas para enganar Nadine. Seu verdadeiro objetivo era um empreendimento imobiliário. Se eu investisse em imóveis, posso aumentar meu dinheiro. Arknin também ganhou muito investindo na Lancel. Então eu também posso fazer isso. Então Sid usou Ark como modelo e decidiu comprar um imóvel em Sylvana. Sylvana era um local adequado para Sid investir. Era necessária uma contribuição para a área para possuir imóveis. Graças a trabalhar na empresa de comércio continental, Sid aumentou a economia de Sylvana e ganhou uma boa contribuição. Ele também sabia sobre os fundos secretos de Ark que planejava usar para desenvolver Sylvana. Em outras palavras, significava que o valor da terra aumentaria 100% com o passar do tempo.
Se a classificação do imóvel aumentar, o valor do imóvel também aumentará. Sid determinou isso e investiu o dinheiro economizado no mercado imobiliário. Mas se o território empobrecesse por causa dos demônios, o preço dos imóveis cairia. Como Ark disse, não havia garantia de quanto tempo levaria para se recuperar. São as ervas para o arroz. Acho que ele está comparando Sid como a erva com Ark, que é o arroz. Shambhala murmurou com uma expressão de pena. Bem, eu entendo, mas é inevitável. Apenas desista por enquanto. Não é como se os monstros demoníacos se importassem em viver lá. Se a guerra demoníaca terminar, poderemos recuperá-la de alguma forma. Não é isso. Sid suspirou e disse, você realmente não sabe? Por que os demônios atacaram Sylvana? Não é para despencar o preço dos imóveis? Ark murmurou sarcasticamente. Sid assentiu com uma expressão firme e respondeu, sim, é isso. O que? Você descobriu algo sobre os demônios? É por causa do inimigo de Arknin. Meu? Alan. O rosto de Ark endureceu com a resposta de Sid. Alan não está controlando os monstros demoníacos? Não foi por isso que atacaram Sylvana? Eles claramente querem destruir Sylvana. Oh meu Deus, por que nunca pensei naquele cara? Sua sensação de relaxamento desapareceu ao ouvir o nome de Alan. Sua maior dúvida no momento era porque os demônios atacaram Nagaran. E se o objetivo deles fosse atacar Sylvana? E Alan não poderia controlar os monstros demoníacos? Então a resposta foi simples. Alan pode pretender ocupar Sylvana para me prejudicar. Ele reuniu os demônios para fazer de Sylvana uma terra árida. Seria possível se ele usasse as várias habilidades que pertenciam aos demônios para poluir a terra. Se Ark recuperasse Sylvana, o dano que ele receberia não seria pequeno. Aquele bastardo do Alan, ele realmente não vai desistir até o fim. Ark cerrou os dentes enquanto pensava nisso. Então Ark sentiu algo estranho. Espere, esse é realmente o único propósito de Alan? Se Sylvana se tornasse estéril, seria um grande golpe para Ark. Mas no final seria isso. Sylvana ainda não poderia ter valor sem as terras agrícolas. Sylvana tinha um terreno de fácil navegação e um rio disponível para transporte de mercadorias. Seu ponto forte era a posição geográfica vantajosa em Nagaran. Essa vantagem geográfica não desapareceria mesmo que a terra se tornasse árida. Alan costumava ser o senhor de Sylvana e é um usuário do Novo Mundo, então ele já deveria saber disso. É impossível para ele não entender a qualidade especial de Sylvana. Então ele reuniu apenas 100 mil monstros para tornar o território estéril? Além disso, a expedição militar estava prestes a atacar Siunad. A mudança de Alan para o exterior significa que ele é um dos responsáveis por este evento. Ele não faria algo simplesmente por vingança. Alan está claramente obtendo algo muito importante desta guerra. Mesmo assim, ele arriscou perder a guerra e trouxe 100 mil monstros para Nagaran apenas para danificar Ark? Se Alan está se mudando, então deve ter algo a ver com este evento. Será simplesmente para amarrar o tornozelo da expedição Sudenberg? Ou há algo mais? Não pode ser. Sylvana em si? Espere. Deixe-me organizar meus pensamentos. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais complicada se tornava a cabeça de Ark. Primeiro, Sylvana estava ocupada em agarrar o tornozelo da expedição Sudenberg. Segundo a inteligência, eles pararam de se mover após capturarem Sylvana e outros 2 territórios. Então a probabilidade era inferior a 10%. Além disso, Sylvana foi capturada para que Alan revidasse Ark. Era uma possibilidade, mas Sylvana retornaria para Ark quando a guerra demoníaca terminasse. Como o valor de Sylvana residia na sua vantagem geográfica, o golpe real não foi tão grande. A probabilidade era inferior a 40%. Há apenas uma razão pela qual Alan desistiu de Siunad e atacou Nagaran. É porque Sylvana contém algo que ele acredita que vencerá a guerra demoníaca. Quando ele pensou assim, foi possível explicar enquanto os monstros demoníacos pararam de se mover depois de capturarem Radon e Beiku que cercavam Sylvana. Se Sylvana fosse o objetivo deles, não haveria razão para capturar Radon e Beiku. Na verdade, poderia incitar ainda mais os reinos Sudenberg e Bristania se ocupassem mais propriedades. Porém, os demônios apenas capturaram os 2 territórios de ambos os lados de Sylvana. A razão deles para capturar Radon e Beiku é bloquear quaisquer possíveis ataques. Pode ser um pouco exagerado, mas de acordo com os defensores da coalizão, o Vigenberg apareceu no céu em torno de Sylvana. Vigenberg era a fortaleza aérea do Homem Vermelho. Portanto, o Homem Vermelho estava relacionado ao motivo pelo qual Alan atacou Sylvana. Há algo aí. Assim como a masmorra secreta que os 3 reinos não conhecem, deve haver algo escondido lá. Ark estava convencido de seu palpite. Era altamente provável que essa fosse a chave para resolver a situação. Então a razão pela qual Sylvana foi atacada tem algo a ver com o futuro desta guerra? Seja o que for, mudará a situação em 180 graus. É preciso descobrir o motivo pelo qual os demônios estão atacando Sylvana. Se eu puder provar isso. Os reinos Sudenberg e Bristania estavam apenas observando a situação porque julgaram que não teria grande influência na guerra demoníaca. Porém, o segredo escondido em Sylvana não poderia mudar o rumo da guerra? Se ambos os reinos soubessem disso, eles reuniriam seu poder para recuperar Sylvana. É imperativo que eu descubra o que é. Radum transforme-se em Raduma. Sac, sac, sac. Sac, 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 sac. A Ark que estava trancado gritou de repente. Radum instantaneamente se transformou em um lagarto gigante. Sid olhou para Radum e perguntou com um olhar confuso. Eka, o quê? O quê? Por que de repente? Há um lugar para onde preciso ir. Um lugar que você tem que ir? Onde? E Sylvana? Não há tempo para explicar. Vamos, Radum. Radum então fugiu pelo campo de neve. Para. Radum moveu-se com tremenda velocidade pelo campo de neve. O lugar onde Ark estava cavalgando era em direção às montanhas Albana. Não, para ser correto, foi Shangri-La. Isso mesmo. Depois de se preocupar em descobrir o segredo de Sylvana, Ark pensou em Shangri-La. Atualmente Ark não conseguia adivinhar o que Alan queria de Sylvana. Mas alguns registros de Sylvana deverão permanecer. Shangri-La guardava a história do Novo Mundo. Então se ele procurasse informações sobre Sylvana, não encontraria uma pista? Tenho que descobrir rapidamente o plano de Alan para poder impedi-lo.
Depois de um tempo, ele finalmente chegou às Montanhas Nevadas de Albana. A expedição levou 3 dias para passar pelas Montanhas Albana até Siunad e Ark levou apenas 14 horas para retornar. Foi graças à velocidade de movimento de mais 500% de Radum e à pilotagem sem pausa. Só falta um pouco. Experimente o seu melhor Radum. Sac, 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 sac. Para. Ark confortou o ofegante Raduma enquanto o empurrava para frente. Suas pernas curtas começaram a se mover ainda mais rápido. Ark olhou ao redor enquanto usava enfermagem em Raduma. É isso, se eu passar por aquele desfiladeiro, chegarei a Shangri-La. A guerra de defesa foi interrompida e Shangri-La flutuou de volta à sua posição no solo. Isso ocorreu porque os monstros demoníacos recuaram depois que Ark chegou em Shangri-La. Os demônios provavelmente já perceberam que a Arca da Criação estava em suas mãos e recuaram. E não muito tempo depois, Ark se juntou à expedição e ajudou a capturar a fortaleza de Pabium. Ao mesmo tempo, os monstros demoníacos retiraram-se das Montanhas Albana, então não havia razão para a proteção ser ativada. Assim que atravessou o desfiladeiro, o local de Shangri-La alcançou seus olhos. O que? Mas a confusão se espalhou pelo rosto de Ark quando ele olhou para Shangri-La. Parecia diferente do Shangri-La que ele viu antes. A floresta foi queimada e a torre defensiva de antes desapareceu sem deixar vestígios. Até a torre branca no meio foi destruída em partes. Radum, pare. Invoque demônio Hakard e Purital. Ark parou na frente de Shangri-La e convocou seus animais de estimação. Hakard, entre em Shangri-La e descubra o que aconteceu. Purital, fique atento a qualquer monstro. Sim. Clac, 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 clac. Hakard bateu as asas e voou para longe. Ark entrou cuidadosamente em Shangri-La com Purital acompanhando-o. A situação ficou mais clara quando ele entrou. As árvores ao redor da Torre Branca foram cortadas com marcas de garras enquanto manchas de sangue estavam espalhadas pelo chão coberto de neve. Foram sinais inconfundíveis de uma batalha. Os únicos culpados que atacariam Shangri-La são os demônios. Mas por quê? Os demônios tinham como alvo a Arca da Criação. No entanto, a força expedicionária já havia obtido a Arca da Criação. Então não foi por isso que os demônios atacaram Shangri-La? Mestre, não há demônios por perto. Existem alguns tigres brancos e profetas ao redor da torre, mas eles estão mortos. Então ele ouviu a voz de Hakard que estava explorando. Ark correu direto para a Torre Branca em Raduma. Como disse Hakard, os cadáveres dos tigres brancos e dos profetas estavam espalhados pela torre. 20 tigres brancos e 10 profetas? Eles foram todos exterminados? Ark murmurou enquanto contava os corpos. Originalmente havia 150 tigres brancos e 20 profetas vivendo em Shangri-La, mas eles não poderiam entregar a Arca da Criação a uma pessoa desconhecida. Foi por isso que Lariete foi acompanhada por 10 profetas que carregavam a Arca da Criação. 130 tigres brancos vieram para protegê-los no campo de batalha. Portanto, restaram apenas 20 tigres brancos e 10 profetas em Shangri-La. Sac, sac, sac. Sac, 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 sac. Raduma, que estava lambendo o ar, de repente virou a cabeça. Ao mesmo tempo, um dos profetas caído no chão estremeceu e gemeu. Eng, um sobrevivente. Ark saltou apressadamente de Raduma. Ele abriu a boca à força e derramou de 3 a 4 poções na boca do profeta. O profeta estreitou os olhos e perguntou. Que quem? Sou eu. Ark, o que aconteceu? Ark, descendente do herói Maban, tosse. Quando o profeta tossiu, sua saúde desapareceu instantaneamente. Já era tarde demais para ele. Nesta situação, o NPC certamente morreria, a menos que um sacerdote usasse magia para curar a alma. Alimentá-los com poções era a mesma coisa. A saúde deles simplesmente diminuiria com o tempo. Tenha força, você pode vencer isso. Mas depois que Ark agarrou suas mãos e usou a enfermagem, o profeta recuperou algum vigor. Depois que você saiu com a Arca da Criação, um cavaleiro negro, liderando os demônios. Shangri-La foi atacado. Um cavaleiro negro? Alan instantaneamente apareceu na cabeça de Ark. Na verdade, Ark pensou que havia uma parte estranha ao atacar a fortaleza Pabium. Os demônios em Pabium Canyon foram coordenados por Alan, mas ele nunca viu Alan enquanto capturava a fortaleza de Pabium. Foi a mesma coisa mesmo quando marchamos pelo Pabium Canyon em direção a Siunad. Então ele acabou atacando Shangri-La? Mas o propósito deles não era obter a Arca da Criação? Eles não deveriam saber que você não tem mais a Arca da Criação? O propósito deles, desde o início, não era a Arca da Criação. Parece. Não foi a Arca da Criação? Sim, o cavaleiro de armadura preta. Pegou a pedra do inferno guardada embaixo de Shangri-La. Pedra do inferno? Por quê? Isso é, porque o cavaleiro pegou. Eu não sei exatamente. Junto com alguns demônios poderosos. Entrou no cristal da história. E saiu com pressa. Cristal da história. Os olhos de Ark brilharam. Centenas de cristais estavam alinhados na torre. Cada um tinha 10 anos de história registrados. E essa rede de cristais estava ligada ao cristal histórico. Alan entrou no cristal da história antes de sair com pressa? Alan imediatamente atacou Shangri-La depois que Ark partiu. Isso foi há 3 dias. E os monstros demoníacos invadiram Nagara ontem. Isso não poderia ser uma coincidência. Sim, é simples quando penso nisso. Eles devem ter acabado de descobrir que o que procuram está em Sylvana. Isso significa que originalmente eles não sabiam que estava em Sylvana. O objetivo deles ao atacar Shangri-La não era obter a Arca da Criação, mas obter informações. E é provável que o ataque contra Sylvana tenha sido organizado por Alan. Na verdade, a coalizão que defendia o castelo testemunhou que havia usuários misturados aos monstros. Não há dúvida sobre isso. Alan ocupou Sylvana depois de obter as informações aqui. Então também poderei descobrir o que ele está procurando. Descanse um pouco. Purital, Hakard, protejam-no. Ark, que chegou a uma conclusão, moveu o profeta para um local adequado e correu para dentro da torre. Apesar da torre quebrada, os cristais internos estavam todos bem. Segundo os profetas, os cristais eram protegidos com poder divino para que não pudessem ser quebrados. Depois de procurar um pouco na torre, Ark conseguiu descobrir um enorme pedaço de cristal.
Foi ao cristal da história que todos os outros se conectaram. Ark percebeu algo tardiamente depois de descobrir o cristal. Como faço para usar isso? Droga, eu deveria ter perguntado ao profeta. Ah, o profeta não disse que ela entrou no cristal da história? Então existe uma porta para entrar no cristal? Ark teve esse pensamento e tocou o cristal. Ao mesmo tempo, uma janela de mensagem apareceu na frente do Ark. Você se conectou ao cristal histórico. Quer visualizar as informações do cristal histórico? O que? Posso entrar apenas tocando nele? Ark, que leu a mensagem, assentiu instantaneamente e respondeu. Sim. Vá, Ark. Foi naquele momento. Seu corpo foi subitamente sugado pelo cristal. Ele sentiu como se tivesse sido arrastado por um furacão enquanto voava para algum lugar antes que o espaço à sua frente se iluminasse. Euk! E isso é. A boca de Ark se abriu quando ele olhou para a luz intensa. Antes ele estava parado na frente do cristal, e agora Ark estava em um espaço infinito. Tanto o chão quanto o céu estavam cobertos de espaço. E neste espaço havia milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares. Não, um número incalculável de placas de cristal flutuavam ao seu redor. De jeito nenhum, tudo isso é a informação contida no cristal da história. De repente, uma voz de mulher foi ouvida em sua cabeça. Euk, quem? Sou um sistema de navegação para ajudar os usuários a buscar com conforto as informações do cristal histórico. Você pode me chamar de Senhorita Navi como apelido para se sentir mais confortável. Um sistema de navegação? Estava escondido em um santuário secreto, então não era excessivo ter um cristal fácil de usar? Além disso, ela queria ser chamada pela Senhorita Navi? Isso foi uma piada? Ela não sabia que esta era uma situação séria? Ark reprimiu o desejo de dizer essas palavras. Ok, então vou chamá-la de Senhorita Navi. Como procuro as informações que desejo? Basta gritar a palavra-chave da informação que você está procurando. Palavra-chave? Isso não é semelhante a pesquisar na internet? Então, Silvana. Bang, 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 bang. Ao mesmo tempo, uma enorme quantidade de lajes começou a se acumular, e com um rugido eles se amontoaram na frente de Ark. A pilha tinha dezenas de metros de altura. Ark abriu a boca e murmurou distraidamente. Estas são todas as informações relacionadas a Silvana? Isso mesmo. Você pode ler de cima. Cada placa continha um capítulo com informações diferentes. Os demônios no século das trevas travaram uma guerra contra os humanos em Nagaran, e após o fim do século das trevas, uma guerra entre os três reinos, Sudenberg, Bristania e Sinilza começou. Depois vieram os estrangeiros, enquanto travavam uma batalha pelo direito ao território. E o atual senhor de Silvana é Ark. O território Silvana tem 126.785 metros quadrados, a quantidade de chuvas. Como esperado, as informações mais básicas foram registradas no início, mas algumas palavras escritas nas lajes chamaram sua atenção. Eram palavras marcadas com o que? Essas indicações são palavras que permitem pesquisar informações mais detalhadas. Basta pressionar sua mão e as informações relevantes serão exibidas. Ark ficou curioso e pressionou a mão na palavra. Ark, então, um laje voo da pilha. Nome do personagem, Ark. Raça, humana. Alinhamento, bom mais 500. Título de nobreza, barão. Fama, 23.535 mais 500. Nível, 439. Profissão, alma negra. Título, Cavaleiro Gato, zelador do povo, herói de Jackson, grande aventureiro, membro do Instituto de Magia, herói de Seltandal. Saúde, 8.175, mais 475. Mana, 8.365, mais 325. Poder espiritual, 956. Força, 844 mais 34. Agilidade 1159, mais 170. Vigor 1389 mais 65. Sabedoria, 185 mais 10. Inteligência, 1527 mais 25. Sorte, 209 mais 60. Flexibilidade, 268. Arte da comunicação, 79. Carinho, 129 mais 10. Resiliência, 483. Nevoeiro escuro, 74. Estatística especial, conhecimento de relíquias antigas, 233. Asterisco efeitos de itens de equipamento. Armadura guardiã dos Serianos, armadura, resistência ao atributo água mais 100%. Penalidade baseada em água é anulada. Patas de gato, luvas, velocidade de ataque mais 10%. Agilidade mais 15, acerto crítico mais 10%. Raccoon Spit, capacete, agilidade mais 10, sabedoria mais 10. Pés de lobo, sapatos, agilidade mais 40, velocidade de movimento mais 40%, velocidade de ataque mais 10%, salto está disponível. Asterisco Animal King efeito definido. Força mais 35, agilidade mais 35, vigor mais 35, defesa mais 70. Força selvagem disponível. Escuridão brilhante, espada de 2 mãos, mais 10% de dano adicional contra monstros demoníacos, agilidade mais 20, vigor mais 20, inteligência mais 20. Transcrições do guerreiro, omoplatas, força mais 3. Manto do tigre branco, manto imune a habilidades que diminuem o moral, coragem mais 30%, agilidade mais 30, rugido do tigre branco está disponível. Colar de Adelaine, colar, defesa mais 40, afeição mais 10, bênção do mar disponível. Anel de Harukan, anel, agilidade mais 10, velocidade de ataque mais 10%, acerto crítico mais 8%, proteção negra disponível. Anel de Ark, anel, força mais 5, agilidade mais 5, vigor mais 5, sabedoria mais 5, inteligência mais 5, aumento repentino de poder disponível. Amuleto de vitalidade, pulseira, saúde mais 50, saúde recupera em 5 a cada 20 segundos. Honra do gladiador, pulseira, força, agilidade, vigor mais 10, fama mais 500, crescimento de habilidades baseadas em espada mais 5%. Asterisco todas as habilidades aumentarão em 50% no escuro. Asterisco você tem a habilidade de se esconder na escuridão. 30 minutos de duração.
Cancelado quando você entra em combate. Asterisco a resistência aos feitiços medo, escuridão, cegueira e sedução foi aumentada em 50%. Asterisco você pode extrair as verdadeiras habilidades de todos os tipos de ferramentas. Asterisco a absorção de choque é aumentada em 20%. Asterisco a resistência a veneno aumentou em 50%. Asterisco 10% de aumento de ataque e defesa. Isso mesmo. Agora entendo como procurar informações. Então Ark começou a procurar as informações sobre Sylvana. Mas depois de uma hora pesquisando centenas de lajes, Ark não conseguiu encontrar a informação que queria. Esquisito. Há algo estranho. Ark percebeu que estava sentindo um estranho desconforto. As informações no cristal histórico eram incrivelmente detalhadas. Tinha até informações meteorológicas de Sylvana nas últimas centenas de anos. E se ele usasse as indicações, então ele poderia ver informações tão detalhadas que eram quase triviais. Mas o registro de Sylvana e Nagaran remonta apenas a centenas de anos. É impossível pesquisar detalhes antes disso. Era exatamente esse o problema. Outras áreas tinham registros anteriores ao século das trevas. Mas as informações sobre Sylvana e Nagaran remontam apenas ao século das trevas. Para ser exato, ele se conecta às informações sobre o século das trevas. No entanto, ele não conseguiu procurar nenhuma informação geral sobre Sylvana durante o século das trevas. Era como se alguém tivesse escondido os registros intencionalmente. Então eu deveria fazer uma pesquisa mais direta por palavra-chave. Alan encontrou algo relacionado à Guerra Demoníaca. E a última Guerra Demoníaca foi no século das trevas. Então a informação provavelmente estaria nos registros sobre o século das trevas. O problema era que ele não sabia qual palavra-chave procurar. Mas ele não podia simplesmente procurar cegamente as informações. Alan saiu com pressa depois de encontrar as informações necessárias. Então Alan deve ter conhecido a palavra-chave e procurado essa informação. Então algo surgiu na cabeça de Ark. Espere, Alan não veio a Shangri-La apenas em busca de informações. O profeta disse que Alan também roubou uma pedra do inferno. Então aquela Hellstone não tinha algo a ver com Alan e Sylvana? Então, procure Pedra do Inferno. Ark terminou de pensar e gritou. Enquanto ele procurava até agora, as lajes relacionadas voaram para ele. Mas desta vez o espaço deformou-se subitamente. No momento seguinte, o ambiente ficou preto e surgiu uma enorme barreira de chamas. O que é isso? Um firewall. As informações da palavra-chave que você pesquisou agora são mantidas em uma área segura. Você deve inserir uma senha se quiser visualizar as informações. A voz de Navi foi ouvida. Firewall? Senha? Realmente houve várias coisas. Como Ark poderia saber a senha do firewall? Mas, diferentemente da explicação de Navi, ele não precisava de senha para acessar a área. Um pequeno buraco chamou a atenção de Ark. Era uma pequena área perto da parte inferior do firewall que estava deformada. Ark ficou convencido depois de visitar o buraco. Isso mesmo. O profeta disse que Alan e alguns demônios de alto escalão entraram no cristal. Então Alan estava ciente da existência do firewall com antecedência? Alan usou as habilidades dos demônios para penetrar no firewall. Em outras palavras, a informação que Alan procurava estava além deste firewall. E ele também conseguiu acessar o firewall graças ao Alan. Ark passou rapidamente pelo firewall. Havia uma grande sala atrás do firewall com 10 lajes empilhadas. Ao contrário das outras lajes, estas eram pretas. Aquele Alan, ele devia estar com pressa para deixar um rastro como esse. Ark instantaneamente verificou a laje no topo. Mas quando ele levantou a laje, houve um barulho repentino e ele não conseguiu verificar o conteúdo. Ao mesmo tempo, uma janela de mensagem apareceu na frente do Ark. Você não tem a capacidade de ler essas informações. Menor que 300 conhecimento de relíquias antigas é necessário para confirmar a informação. Ou 300 pontos em decifração hieroglífica. 300 busca da verdade é necessária. O quê? Preciso de 300 conhecimentos de relíquias antigas para ler as informações? Ark verificou apressadamente as outras lajes. Todas as outras lajes precisavam de conhecimento de relíquias antigas, busca da verdade ou profissões como caçador de tesouros ou uma profissão do tipo druida para decifrar as informações. Felizmente, nem todos exigiram o mesmo nível de conhecimento. Atualmente tenho 233 conhecimentos de relíquias antigas. Reunirei todas as lajes que puder decifrar no momento. Talvez agora eu consiga verificar todas as informações que Alan procurou, mas posso montar o esboço geral. Ark organizou as 10 lajes com base em seu conhecimento de relíquias antigas. No final houve uma coleta separada de 4 lajes. Isso é menos da metade. Mas deveria ser suficiente para os princípios gerais. Agora, devo verificar o motivo oculto de Alan? Ark riu e tocou uma das lajes. Então a laje vibrou e a informação apareceu na sua frente. Você encontrou a história escondida atrás do cristal da história. Esta história oculta é perigosa se vazar para fora, então os antigos profetas a esconderam. Esta história oculta também não foi transmitida ao clã dos profetas. Conhecimento de relíquias antigas mais 25, inteligência mais 20, sorte mais 10 e fama aumentada em 200. A laje foi aberta e o conteúdo apareceu. O que é isso? Uma exclamação perplexa saiu da boca de Ark. A primeira laje era um mapa. Mostrava seu Tandal e 2 outros continentes que surgiram nos oceanos do norte do Novo Mundo. Esta laje estava escondida há muito tempo e seu Tandal estava marcado lá. Então provavelmente foi antes do século das trevas. Mas Nagaran estava estranhamente marcado no mapa. Ele foi capaz de descobrir o motivo depois de verificar as placas restantes que conseguia ler. Quando o Lorde das Trevas apareceu, as fronteiras entre o inferno e a realidade ruíram e o Rio Inferno inundou o centro do Novo Mundo. O Rio Inferno espalhou uma maldição poderosa e fortaleceu os monstros demoníacos. Quando inundado pelo Rio Inferno, a maldição é tão poderosa que nenhum humano poderá viver naquela terra pelos próximos 60 anos.
Vários demônios também usaram o Rio do Inferno como fontes de poderosa maldição mágica, até que os 7 heróis lendários e os 100 heróis usaram sua magia para selar o Rio do Inferno nas profundezas de Nagaran. Mas o Rio Inferno não poderia ser enviado de volta ao inferno. Só poderia ser selado no subsolo e um mecanismo foi criado para impedir que o poder do inferno flutuasse do lado de fora. Os 7 heróis lendários e os 100 heróis trouxeram a Pedra do Inferno que controla aquele poder infernal para Shangri-La para ser escondida. Mas o Cristal da Verdade mostrou que o Lorde das Trevas ressuscitaria um dia, e só os estrangeiros poderiam salvar este mundo. Os heróis aprenderam sobre a crise no futuro e ofereceram suas vidas para se prepararem para ela. Rio Infernal. A Ark aprendeu porque Nagaran foi marcado no mapa. Isso mesmo. Foi por causa do Rio Inferno que apareceu com o impacto do aparecimento do Lorde das Trevas. E os 7 heróis lendários e 100 heróis selaram o rio no subsolo em Sylvana. Todas as perguntas de Ark foram respondidas com essa informação. Ark já tinha visto o Rio Inferno no andar mais baixo da masmorra secreta de Sylvana. Mas o Rio Inferno que ele viu foi selado pelo poder dos heróis. Foi a razão pela qual Nagaran não pertencia a nenhum dos 3 reinos após o fim do século das trevas. Como o Rio Inferno causou terras estéreis durante 60 anos, nenhum dos reinos fez valer os seus direitos sobre Nagaran. Então, depois de 60 anos, os 3 reinos iniciaram uma guerra pelo controle de Nagaran. Mas esse não era o problema. Os 7 heróis lendários e 100 veteranos não conseguiram selar completamente o Rio Inferno. Então eles criaram um dispositivo que garantiu a segurança de Nagaran por centenas de anos. E a chave para esse dispositivo era a Pedra do Inferno. Depois de confirmar a informação sobre o Rio do Inferno, ele apreendeu a Pedra do Inferno e desapareceu. Ele não precisou verificar o resto das lajes para determinar o objetivo de Alan. Oh meu Deus! Ele quer inundar Nagaran novamente com o Rio do Inferno. O rosto de Ark ficou branco e aterrorizado. Ark pensou que poderia recuperar Sylvana após a Guerra Demoníaca. Mas se o Rio do Inferno não fosse selado, ninguém poderia viver naquela terra durante 60 anos. Se ele calculasse em tempo real, 60 anos seriam 20 anos. Seria o fim de Sylvana se o Rio Inferno inundasse. Além disso, o Rio do Inferno era como uma esfera de influência, pois fortalecia a magia da maldição e transformava monstros normais em demônios. Ele não sabia quão grande, mas teria um impacto tremendo na Guerra Demoníaca. Não há tempo a perder. Eu tenho que parar Alan. Ark saiu do firewall e gritou. Senhorita Navi, qual é o método para sair do cristal da história? Apenas grite fim. Ok. E Ark parou quando estava prestes a sair do cristal. O cristal histórico continha informações sobre toda a história e pessoas do Novo Mundo. Então talvez eu consiga descobrir o motivo da estranha força de Alan. Busca de informações, Alan. Ark usou Alan como palavra-chave. E uma laje veio voando. A informação de Alan estava contida na laje. O quê? O quê? Cavaleiro da Ruína? Então Alan é o Cavaleiro da Ruína? Ark murmurou enquanto lia a informação. Alan era originalmente um cavaleiro sagrado. Claro, Lariete se tornou um cavaleiro da inocência. Então ele sabia que Alan devia ter mudado de profissão. Mas ele nunca imaginou que Alan se transformaria em um cavaleiro da ruína. Ark tinha originalmente adivinhado que o Homem Vermelho era o Cavaleiro da Ruína. Droga, depois de procurar Alan, eu iria procurar informações sobre o Homem Vermelho e o Cavaleiro da Ruína. No entanto, Alan e o Cavaleiro da Ruína eram a mesma pessoa. Ele também não sabia o nome do Homem Vermelho, então não pôde procurar informações. A propósito, não há algo estranho? Alan não pode ter mais do que nível 400. Mesmo que ele tenha obtido a aura de ódio do conjunto de ódio, como ele conseguiu igualar meu bônus de atributo sombrio? Ark tentou procurar informações sobre as habilidades do Cavaleiro da Ruína, mas a janela da mensagem informava que a palavra-chave não existia. Teria sido útil saber, mas acho que não é possível. Não tenho mais tempo para isso. Finalizar pesquisa. O corpo de Ark moveu-se em direção ao céu e ele saiu do cristal da história. O profeta morreu depois que saiu da torre. O profeta morreu repentinamente depois que o mestre entrou. Hakar disse enquanto coçava as orelhas. Contudo, ele não teve tempo de lamentar a morte do profeta. Radum, transforme-se em Raduma. Volte para Silunad. Sac, 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 sac. Raduma mais uma vez correu pelo campo de neve. Naquele momento, Ark ainda não conseguia imaginar o terrível conteúdo gravado nas lajes que Ark não conseguiu confirmar. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.